1854, onde tudo começou. Projeto Ônix. Boa noite a todos. Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo da hora que você estiver assistindo. Eu sou o Rodrigo Cunha, ufólogo, pesquisador de campo há mais de 20 anos, estudando os fenômenos ufológicos. Apresentador, produtor e roteirista do canal Rodrigo Cunha, Ufologia Brasil, Praia de Atafona, onde apresento lives ufológicas. Hoje nós vamos estar aqui com o meu grande amigo, Riba Menezes, tá? Riba, o cara então já virou aqui cliente do meu canal aqui já, Riba. Riba, você está aqui ou você foi abduzido, Riba? Olá, Rodrigo, estou aqui, rapaz. Com o maior prazer no teu canal, um grande amigo, um pesquisador aí de Campo dos Goytacazes, região do Norte Fluminense, onde aconteceu um caso interessantíssimo com um dos maiores pesquisadores aí da ufologia, que é Vanderlei Pena, um grande pesquisador da época da matriarca da ufologia, Irene Granke. Ele é da época do General Uchoa, é um cara que ainda está forte, só que é um escritor, é um cientista, um homem muito preparado, e eu tenho a honra de ter esse cara do meu lado, na minha retaguarda, me dando orientação, me dando apoio. E para quem não sabe, Vanderlei Pena, ele foi assim praticamente ele foi um cara que ele deu palestra para o pessoal da Força Aérea Brasileira, ele deu palestra também para o pessoal lá da NASA. Então é um cara que tem um conhecimento muito forte na área de ufologia, um pesquisador de campo. Levantou coisas interessantíssimas, mas hoje ele está nos bastidores se dedicando aos livros, está lançando um livro novo, e eu tenho honra de ser amigo desse cara. E eu queria dizer aqui de cara que quem me colocou nesse projeto Ônix foi você, Rodrigo. Que isso? Você sabe disso. Eu sempre falo que o meu primeiro avistamento aconteceu ali entre final dos anos 70, 79, 80, em São Fidélis. Eu até te mandei uma foto ilustrativa do que eu vi. Eu morava em São Fidélis, trabalhava numa banca de jornais, trabalhei em 3 bancas, em 3 locais diferentes. E eu trabalhei, uma dessas bancas, eu trabalhava assim, uns 10 metros da casa do Roberto Santos, que era um professor universitário, e naquela época ele é amigo do Getúlio Santos, um advogado que é criado comigo. E o Roberto Santos ele fazia parte do grupo GOPO, que é o Grupo Operacional de Pesquisas Ufológicas, que quem iniciou esse grupo foi o Vanderlei Pena. Só que naquela época eu não sabia que o Roberto era ufólogo. Eu sabia que ele era um pensador, que ali ele era um cara... Ele era professor universitário de matemática, ele era e outras coisas mais. Ele gostava daquelas motos grandonas, e eu era fã dele, sem saber que ele era um ufólogo. Infelizmente, ele partiu cedo, mas foi um cara que foi perseguido em São Fidélis por objetos voadores não identificados na região de Colônia. Ele também soube desse caso junto com o Vanderlei Pena e fazia parte do grupo do Vanderlei Pena. E o irmão dele, que é um advogado conceituado em São Fidélis, conseguiu uma das melhores fotos da ufologia, que foi de um objeto cilíndrico que estava em cima do morro, através do Vanderlei Pena, que eu descobri se através de você. Eu lembro que na última live que eu fiz aqui no seu programa, eu já tinha comentado em telefone para você que o meu primeiro avistamento foi em São Fidélis. Eu vi 2 naves, que eu faço questão que depois você coloque aí a foto ilustrativa. Eu vi 2 naves durante 20 minutos na praça.
foi o meu primeiro avistamento. Eu sempre falo que o meu primeiro avistamento já começou quebrando portas e vidraças, porque eu não vi OVNIs, eu vi 2 naves discoides, 3 horas da tarde, numa tarde de outono, céu azul de brigadeiro, eu vi aquelas 2 naves estacionadas no ar. Quando eu falo estacionado, o helicóptero ele fica flutuando assim, elas estavam paradas, como 2 pedras. Eu pude observar aquelas 2 naves em 1980 paradas em cima da praça de São Fidélis, e aquilo, eu fui criado na Igreja Batista, eu sempre falo isso, minha família toda é da Igreja Batista. Naquele dia, o véu da inocência dos meus olhos caíram, que eu percebi que nesse mundo nós não estamos sozinhos. Quando eu olhei aquilo, cara, eu lembro que eu sempre li, eu trabalhava na banca de jornais, e eu ouvia falar, naquela época falava-se disco voadores, eu ouvia falar-se na revista Cruzeiro, na revista Planeta, e na revista Planeta, na revista Cruzeiro, e numa Seleções, um livro que comentava seleções, falava sobre disco voadores. Eu achava aquilo, mas eu achava aquilo um papo meio de maluco, eu não levava muito a sério. Só que os moradores ali de São Fidélis, eles frequentavam um clube ali atrás da minha banca, que chamava-se Clube Esportivo. E eu chegava de manhã cedo para receber o jornal, de manhã, às 6 horas da manhã eu chegava para receber o jornal e colocava ali na frente ali para as pessoas lerem. E aquele pessoal saía do Clube Esportivo, ia para a beira do Rio Paraíba do Sul, que fica atrás do Clube Esportivo, e depois eles iam para a rodoviária tomar um café lá, um pãozinho na chapa, e eu ouvia aqueles rapazes que ficavam na madrugada eles falavam assim: ontem eu vi sobrevoando aqui no Rio Paraíba do Sul um disco voador cheio de luz, cheio de naves, eles estavam sobrevoando o Rio Paraíba do Sul. E para quem não sabe, São Fidélis e Colônia é junto. É pertinho. Ele é distrito, 4º distrito de São Fidélis, então faz parte da cidade. Então, essa base que fica localizada, que eu acredito que seja uma base que fica localizada em Colônia, eles também apareciam em São Fidélis. Então, eu vi essas 2 naves em São Fidélis em 1980, e o meu amigo Vanderlei Penas, que é esse pesquisador super conceituado, ele era muito antenado. Ele era amigo da matriarca da ufologia, Irene Grant, daquela galera toda, General Show. Então, ele era um cara que ele tinha boas informações. Então, eu não sabia que, naquela época, a equipe do Vanderlei Pena já estava dentro da cidade de São Fidélis de Colônia pesquisando. Quando eu vi, ele já estava. E eu era amigo do Roberto Santos, o professor universitário, que fazia parte do grupo GOPO. Só que eu não conversava isso com o Roberto Santos, eu era amigo do Getúlio, do Roberto ali, do pai dele. Por pouco, eu não tive junto com o Vanderlei Pena nessa época, porque eu frequentava a casa do Roberto, mas eu não falava esse assunto. E quem me contou esse caso foi você. Na última live que eu fiz aqui no seu programa, eu já tinha falado com você que o meu primeiro avistamento se deu em São Fidélis. Você ligou para mim e falou assim: Horrível, eu tenho uma surpresa para você. Você falou, está gravado aí, eu tenho uma surpresa para você. Você sempre falou que seu primeiro avistamento foi em São Fidélis. Eu falei, sim, só que eu nunca achei nada na internet, nada falando de São Fidélis, não. Ele falou assim, eu descobri um livro. Tem um escritor aí, Vanderlei Pena, que ele escreveu um livro falando sobre os misteriosos UFOs de Colônia, 4º distrito de São Fidélis. Eu tenho essa surpresa para você. E você pegou e fez isso aqui para mim, olha. Foi. Certo? Foi isso mesmo. Então é isso aqui, ó. Isso. Esse é o livro do Vanderlei Pena, que chama Projeto Ônix, os misteriosos UFOs do 4º distrito de São Fidélis, de Colônia. Projeto Ônix, os misteriosos UFOs de Colônia, 4º distrito de São Fidélis, da editora Albatroz. Isso. Vanderlei Pena, está aqui. Isso mesmo. Quem quiser esse livro, é só entrar em contato comigo no meu canal Na Trilha dos OVNIs. Lá no final, normalmente, tem o meu telefone. Eu faço questão de colocar vocês em direto lá em Araruama, tem uma loja que vende livros, que eles têm algumas edições. Então, é o livro que, além do caso de Colônia, que o Vanderlei Pena cita, o Vanderlei cita um negócio, ele cita coisas aqui importantíssimas,
para quem pesquisa ufologia, para quem gosta de ufologia, eu acho que deve ler esse livro, porque esse livro não fala só de Colônia e São Fidélis. Inclusive, tem um caso aqui interessante, que o Vanderlei Pena, tomara que eu ache aqui rápido, eu vou falando e procurando. O Vanderlei Pena, uma vez ele mandou um e-mail para o ex-presidente dos Estados Unidos. Ele mandou um e-mail, ele não acreditou que o presidente dos Estados Unidos fosse responder ele. Ah, tá aqui, eu achei. Tá me vendo? Alô? Isso. Tô aqui. Ele mandou um e-mail para o presidente da República, lá dos Estados Unidos, o George W. Bush, né? O filho. Posso ler o e-mail? Pode. Eu vou tirar aqui e botar você grande aqui. Tá, aqui eu vou ler aqui para vocês rapidinho. Ele mandou um e-mail para o presidente da República dos Estados Unidos. Ele escreveu assim: como vai, grande presidente? Tem pescado muito? Já que seu colega Bill Clinton não soube, ou melhor, não quis falar sobre a Altec, que é a base submarina que se encontra situada nas Bahamas, e dizer sobre OVNIs, Área 51, ARPA, você falaria alguma coisa? Vocês sabem muitos mistérios sobre UFOs e todos sabem que escondem notícias sobre o assunto. Muito embora nós, pesquisadores, saibamos que os RODs, os EBANs, os OVNIs e OSNIs, sabemos sobre isso, né? Você falaria alguma coisa ou é proibido? Se não entender o que peço, se não entender, eu que peço desculpas. Um grande abraço extensivo à sua família. Então, ele mandou esse e-mail para o presidente, querendo saber se o presidente sabia sobre alguma coisa sobre OVNIs. E passaram-se alguns dias, ele achou que o presidente não ia responder ele, só que o presidente Bush lá, ele é um cara interessado por OVNIs. Ele seria como eu, seria como você. Ele respondeu, para surpresa do Vanderlei Pena. Olha o que o presidente respondeu. Eu entendo, a resposta veio no dia 26 de agosto. Falou assim: eu entendo, meu amigo, eu não deveria falar sobre a Área 51 ou a ARC, que com certeza você já ouviu falar também. Confie em mim quando digo que nós não estamos sós. Muitos deles estão aqui há muito tempo, e o que explica o Stonehenge, as pirâmides egípcias e o crânio de cristal. Nós aprendemos muitas coisas com eles, inclusive investigações sobre células estaminares, as capacidades nucleares, internet, medicina e até mesmo televisão de alta definição. Eles não representam uma ameaça e nós somos muito gratos a eles. Eu não posso dizer muito mais, pois já disse o bastante. Espero que isso te traga um pouco de paz para você. Seu amigo George W. Bush. Então, esse é o meu amigo Vanderlei Pena, um pesquisador sério, que ele está me dando um apoio muito grande aqui na pesquisa que eu estou fazendo na área de Tanguá. É um homem muito inteligente, ele é um bacharel de direito, ele é um parapsicólogo, ele entende da área de física nuclear, ele é escritor, então é um cara que ele tem bastante informações, e eu tenho essa honra de ter esse cara na minha retaguarda, com tanta coisa, com tanto assunto, para poder me segurar ali, que eu sou um mero iniciante, eu sou apenas um Zé Ninguém aí na ufologia, e ter um cara desse de peso me apoiando vai ser uma honra muito grande. Então eu tenho honra de falar sobre o projeto Tanguá, sobre o projeto Ônix, e contar aqui as coisas que ele falou, e hoje é o dia da revelação. Eu vou revelar pela primeira vez no seu canal o contato telepático que aconteceu com os ufólogos lá em Colônia, e no final tem uma foto, uma das melhores fotos da ufologia, que eu vou mostrar em um objeto cilíndrico que apareceu em cima do morro. Por coincidência, essa foto foi tirada pelo Thales, que é filho de um amigo meu de infância, o Getúlio, que é irmão do Roberto Santos, que fazia parte do GOP, que é o Grupo Operacional de Pesquisas Ufológicas do Vanderlei. É uma pessoa que eu conheço pessoalmente, eu frequentava a casa dele. Então, essa foto que eu vou mostrar, eu assino embaixo. O Riba, eu até... Muita coisa que eu ia perguntar, não vou nem precisar mais perguntar, que Riba já vai
fala tudo. Eu adoro mas isso. eu vou Adoro segurar fazer. pouco, tô falando muito. Não, mas deixa eu te falar aqui, o Riba, falando do livro, o livro eu não comprei ainda, na verdade, eu preciso comprar e eu não comprei ainda. Então, depois eu vou até bater um papo contigo para ver que eu vou comprar. E o Júnior pergunta, essas naves são físicas? São sim, Júnior, né? O Júnior Fritz, ele perguntou se as naves são físicas. Tanto são físicas que tem fotos, né, Riba? Olha, vou dizer uma coisa para você. Isso aqui, palavras do Vanderlei. Palavras do Vanderlei. Eu aprendi isso com ele. Ele falou assim: uma nave, quando aparece na sua frente e descem seres com roupas, com capacete, para se proteger de bactérias, é porque são seres que têm medo de pegar alguma bactéria. Então, aqueles seres são físicos como nós, então ele não pode ser espirituais. Então, eu acredito que ele venha de outros planetas, venha de outras dimensões. Então, o que o Vanderlei viu lá é uma nave física. O que pousou na frente do seu Hilário foi uma nave física. Desceram seres com roupas para se proteger. Então, aquilo eu acredito. E no contato, eles falam isso. Só que eu não vou falar agora, não. Calma que tem. Graças a Deus, hoje não está ventando do jeito que estava ontem, que ontem faltou luz na live. Foi um problema só, mas tudo bem, né? O Riba, sim. E eu quero falar para todo mundo que aqui eu tento trazer a melhor ufologia que puder. Não que é a melhor, eu trazer o que eu puder, entendeu? Porque de viagem na maionese, eu estou cansado de ver por aí em vários canais, entendeu? E aqui eu tento trazer a ufologia séria, de qualidade, e que ninguém pode falar nada, né, a respeito disso, porque o que eu trago é verdade. É casos verdadeiros, caso que você trouxe, porque eu considero o Riba um grande amigo meu, nos conhecemos não faz pouco tempo, já tem um certo tempo, mas eu considero ele um grande amigo meu. E eu te falo uma coisa, o Riba, ele corre atrás das pesquisas, dos casos, e mostra a verdade. Por isso que ele está aqui hoje. Ele está aqui porque ele mostra a verdade, como os outros também que passaram por aqui. O que diferencia do meu canal dos outros? Não é, eu não sou melhor, não sou nenhum top, viu? Mas eu, pelo menos, eu tento mostrar a verdade, né? Que já chega de fake news, já chega de coisas que acontecem por aí. Eu tento trazer o melhor. Riba, para você tomar um golinho de água, deixa eu mandar aqui uma luzinha. Cadê, gente? Eu me perdi aqui. Faz tempo que eu não uso. Ah, achei. Passar uma vinhetinha aqui rapidinho. Esses são os apoiadores do canal que com a pequena contribuição está dando para comprar algumas coisas, uma câmera melhor que eu consegui, para a gente sair para fazer uma pesquisa de campo, e assim vai, né? E, não me esquecendo, também os canais parceiros do canal Rodrigo Cunha.
Como vocês viram, o canal Na Trilha dos OVNIs é parceiro do canal do Rodrigo Cunha. Muito obrigado pela parceria, meu amigo. Tamo junto. Eu tô com três telas aqui abertas aqui, cara. Aí eu tô tentando me organizar aqui, mas vamos nessa, que eu tenho muita coisa para falar, muita coisa para mostrar. Deixa eu só responder uma pergunta aqui que eu não tô achando onde está, mas é do Rogério. Pode falar. O Rogério Nonato perguntou, Riba, no caso Tanguá, o que eles estariam procurando naquela área? Posso responder? Aqui, achei aqui. E como você tocou no caso Tanguá, a gente talvez vai entrar no caso Tanguá, né? Uhum. Se der tempo. Né? Você quer saber? Posso falar? Uhum. Então, eu estou com esse projeto Ônix aí, que eu vou partir para a colônia, vou fazer a pesquisa lá no local onde a nave apareceu em cima do Vanderlei Pena e sua equipe, do Marcelo Mereci, e de uma galera imensa aqui que eu vou fazer questão de falar. Mas a gente sempre fala que os pesquisadores que vão a campo, ele corre grande risco de ser protagonista de uma grande história. O Vanderlei Pena e sua equipe foi para a colônia para fazer essa pesquisa e ele se tornou protagonista de uma grande história que o OVNI apareceu em cima dele, cara. Um objeto grande que eu vou contar. Então, essa pesquisa em colônia, eu estou dando sequência com a bênção do meu amigo Vanderlei Pena. Uhum. E também, junto a essa pesquisa de colônia, eu vou passar lá em Campos do Goytacazes, que é caminho de colônia. Vou pegar você, Rodrigo, lá em Praia do Atafona, e a gente vai partir para a colônia. Se tiver que ser reduzido, você vai comigo. Vamos. Já estou ali. Já está marcado. Já falei com você, eu vou passar na tua casa, vou te pegar. Eu tenho parentes que moram em Campos, minha mãe mora em São Fidélis ainda, eu moro ali em colônia, e nós vamos partir para esse local. Está gravado, gente. Não, tá certo, já combinamos isso. Inclusive, tem um caso, um dos maiores casos aí da ufologia, um dos maiores casos que a gente está para estourar uma bomba. Aguarde. Aguarde. Não podemos falar. Não pode, por enquanto, não. Não podemos. É um dos maiores casos da ufologia. A bomba pode estourar e o Rodrigo está comigo nessa. Mas vamos tocar o bar. E você está nessa em colônia comigo também. Então, nós vamos para a colônia. Mas antes de ir à colônia, eu estou pesquisando os OVNIs do sítio de Tanguá, que o Vanderlei Pena está me impulsionando muito. Uhum. Ele é um cara antenado, eu já falei isso. Ele já me deu todas as coordenadas de Tanguá, ele fala dessa Serra do Mar, ele fala da faixa litoral ali de Saquarema, Ponta Negra, e vai seguindo aquilo tudo. Ele me fala muito ali, que ali tem um negócio ali que brevemente eu vou cair para lá também. Uhum. Então, o que acontece ali em Tanguá, para quem não sabe, apareceram vários OVNIs em cima do sítio do seu Augusto. Ele viu os objetos aproximadamente uns 6, 7 metros, assim, próximo ao pasto. E deixa eu desligar aqui meu telefone, que é um cara querendo contratar um show de uma banda que a gente vai fazer em Angra, e eu não posso atender agora, não. Quem quiser contratar a banda aí, ó. Que eu vou fazer, eu trabalho com bandas, eu sou empresário musical, eu trabalho com bandas. Deixa eu desligar aqui, depois eu falo com ele. Ele quer contratar um show, mas eu não estou fazendo. A parada é outra aqui agora. Aí, o que acontece? Então, em Tanguá... Leia na tela aí. Na tela? Deixa eu olhar aqui, que eu estou com 3 telas aqui. Ah, tá, vamos lá. Eu sou essa garota que... Esse garoto. O Marco José aparece na foto com o meu pai. Esse aí... É bom, eu queria agradecer a participação do Marco José, que é o Marquinho, porque quando uma pessoa dessa aparece... Normalmente eu peço que as pessoas, quando eu faço alguma live, eu faço questão que as pessoas que foram testemunhas direto no assunto apareçam. 90% dos avistamentos que eu vi,
eu tive testemunha do meu lado, e tudo que eu falo dos casos ufológicos aqui, as pessoas aparecem e se manifestam. Esse Marquinho é o filho do seu Hilário, que foi abduzido lá em Colônia. O Marquinho, nesse vídeo que eu estou botando aí em Colônia, ele aparece do lado do seu Hilário. Eu tive que borrar a imagem do Marquinho, que é o Marcos José. Eu vi. Por causa dos direitos da criança. Mas o Marquinho, ele foi testemunha de um caso, a nave esteve em cima do Marquinho, e eu vou contar a história do Marquinho aqui ainda. Mas vamos acelerar aqui, senão não vai dar tempo. A história que acontece em Tanguá é que ali tem muito, embaixo daquela terra, um objeto me cercou ali naquela região já. Eu já passei sufoco ali na BR, próximo naquela região ali, eu já passei sufoco. Um OVNI me cercou na estrada, eu já mostrei a foto, e aquela região ali tem muita coisa, tem minérios, tem nióbio. Aquilo ali é uma região rica. Então, os objetos estão sempre por ali por causa disso, interessados nesses materiais. Mas toca aí o barco. O Riba, só para... Eu até peço aí, pessoal, vamos segurar um pouquinho... Cláudio Rodolfo, obrigado, Cláudio Rodolfo, pela presença aí. Vamos segurar um pouco no começo das perguntas, para depois, para dar tempo para o Riba tocar o barco. Riba, ele só para continuarmos. No Brasil, podemos participar das vigílias? O Cláudio Rodolfo perguntando. Se for o Rodolfo de São Paulo, o Cláudio Rodolfo é um amigo meu lá de São Paulo, ele mora em, acho que é São José dos Campos. Claro que pode, Rodolfo, é uma honra você estar conosco lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá, vamos falar sobre o Projeto Ônix. Posso começar? Pode. Eu não quero ser injusto com ninguém do Grupo Operacional de Pesquisas Ufológicas do Vanderlei Pena. Eu vou falar rápido aqui as pessoas que participaram, que era do grupo dele. Era o Vanderlei Pena, que fundou o grupo, tinha o Hamilton, que era o pesquisador de campo, o Alcides, que era o paranormal, que conseguiu falar com a nave, tinha o Bareta, que era o policial, o Seródio, que era o economista, o Antônio Selene, que era um oficial da aeronáutica, tinha o Varela, que era um engenheiro, tinha a Isa, que era uma nutricionista, tinha Edila, que era uma espiritualista, tinha o Franco, que era formado em comunicação, tinha o Roberto Santos, que era meu amigo, que era o professor universitário, tem o Marcelo Mereci, que é o locutor da Mar Aberto FM, que sábado eu vou estar no programa dele dando uma entrevista, tem o Mariozinho, que também é um radialista, e tinha duas pessoas importantíssimas da ufologia, que de vez em quando participavam lá junto do grupo deles. Um famoso ufólogo que chamava-se Aurélio Zaluar, que ele pesquisou o caso Máscaras de Chumbo, e tinha também uma pessoa importantíssima, que era a Luli Oswald, que era uma pianista internacional, que ela foi abduzida em Ponta Negra, em Saquarema, um caso muito conhecido da ufologia. Então, essas pessoas estavam sempre ali com eles. Então, eram pessoas que tinham conhecimento, que eram interessadas na ufologia, e por isso que eu faço questão de falar que eu não posso deixar esse pessoal de fora, ok? E a Naura Machado está aí também, tá? Então, a Naura, legal, Naura. Muito obrigado por você estar aqui fazendo parte aqui. A Naura é testemunha do que eu estou comentando aqui do Projeto Vanderlei. A Naura é irmã do Marquinhos, filha do seu Hilário. A nave partiu para cima dela, ela saiu correndo. Eu vou começar a contar agora, daqui a pouco. Então, vamos lá. O que aconteceu? Para quem não sabe, Colônia e São Fidélis, São Fidélis faz parte do norte fluminense, ali do estado do Rio de Janeiro. Colônia é o 4º distrito de São Fidélis. Então, em 1980, o Vanderlei Penas, ele soube que estava aparecendo objetos voadores não identificados ali na região de Colônia, São Fidélis. Aí ele foi pesquisar para saber do que se tratava. Isso, essa região ali, São Fidélis. Norte Fluminense. Inclusive, eu boto a foto aí do primeiro OVNI que eu vi em 1980, que é 2 objetos lá. Então, o que aconteceu? O Vanderlei foi pesquisar por que estava acontecendo em Colônia. Então, ele descobriu que em 1854 se instalou ali em Colônia um grupo de homens altos, loiros, com falas estranhas, e eles se diziam franceses. E daí denominou Colônia Francesa, daí veio o nome de Colônia. Aí só que a dúvida ficou no ar, porque até hoje, se você for em Colônia,
Normal, eu acho que tem 2 ônibus, pelo menos quando eu morava lá era assim, um ônibus saía de manhã e o outro saía à tarde, só tinha 2 ônibus. Então é um local super isolado. Você imagina em 1854 um local ermo, um local totalmente afastado dos grandes centros. Não tinha nada ali em Colônia. Até hoje é um ovinho aquilo lá. Você imagina em 1854. O que aqueles homens loiros, altos, de falas estranhas, estavam fazendo em Colônia? É uma pergunta que deixou uma incógnita. Eles batizaram uma lagoa lá em Colônia com um sugestivo nome de Termópilas, entendeu? Então, a Lagoa de Termópilas foi uma batalha muito antiga que foi travada ali entre gregos e persas na época do rei Leônidas. E eles batizaram uma lagoa com o nome de Termópilas. Então, essa pergunta ficou no ar. O Vanderlei Penney e o grupo dele falou assim, poxa, seriam franceses que estavam em 1854 em Colônia? Eu morei lá em São Fidélis, eu conheço Colônia, eu tenho amigos que moram em Colônia. Pelo que eu procurei aqui, que eu levantei aqui, até hoje ninguém conhece descendente de franceses em Colônia lá até hoje, cara. Então, cara, o que estaria fazendo em 1854, nome loiros, altos de falas estranhas em Colônia? Essa pergunta intrigou de cara o Vanderlei. Não tinha muita lógica isso. Então, o que aconteceu? Isso foi em 1854. Quando chegou em 1954, ali na época, se eu não me engano, foi na época da Segunda Guerra Mundial, tem um senhor lá, tinha um senhor que chama-se Pedro Telles, um fazendeiro, dono de terras na região. Inclusive, o filho dele, hoje é um dos maiores médicos que tem aqui, eu não sei se é de Niterói, do Rio de Janeiro, que eu esqueci o nome dele aqui, não sei se é pneumologista, eu não lembro, eu não sei o que é, me fugiu da memória. É um dos maiores médicos aqui. Depois eu descubro isso também. Eu vou lembrar. Um dos maiores médicos que tem aqui, ele era filho do seu Pedro Telles. Então, o seu Pedro Telles, que ele era dono de uma fazenda imensa de terras ali em Colônia, e chegar... Aí, esses seres, essas pessoas loiras, altas, de fala estranha, se dizendo franceses, que apareceram em 1854, lá na época do boi, eles apareceram em 1954, muito tempo depois. Eles chegaram na fazenda do seu Pedro Telles, interessado em comprar a fazenda do seu Pedro Telles. Eles queriam adquirir as terras do seu Pedro Telles. Só que o seu Pedro Telles não se interessou em vender a fazenda, não quis negociar as terras com eles, e a comunicação estava muito difícil, que a fala deles era muito difícil. Resumindo, não houve negociação. O seu Pedro Telles não vendeu a fazenda para eles. E o que aconteceu? Depois que esses caras foram embora, esses ditos seres loiros altos que se diziam franceses, depois que eles foram embora, começaram a aparecer ali na região de Colônia, em cima da fazenda do seu Pedro Telles, naves, luzes estranhas, naves ali se aproximando da famosa Lagoas das Termópilas, comentários que luzes saíam dessa lagoa. Tem um testemunho no meu canal aí que chama-se Na Trilha dos Jovens, para quem não conhece. Tem uma senhora que está com o neném no colo, que ela fala que elas foram um dia pescar e a luz apareceu próximo da lagoa das Termópilas e eles correram com medo. Então, as luzes e as naves começaram a aparecer muito em Colônia. No vídeo, aparece aí o tio do Marcos, que apareceu aí, que eu chamo ele de Marquinhos, que acho que é Marcos José, que falou aí agora, e da Naura, aparece o tio dele falando. Ele está com óculos escuros, sem camisa. Eu acho um testemunho muito importante. Aquele homem que está sem camisa, tio da Naura, era um homem que não entendia nada de ufologia, e tudo que ele fala é ufológico. O Riba, e eu fiquei impressionado que aquele negócio. Na época, tá, não tinha praticamente nada, né? Na época não tinha celular, que eu vi o vídeo, né? Eu vi o vídeo que fizeram, e eu achei impressionante a simplicidade das pessoas. A gente via a verdade, né? Nas palavras, né? E eu pergunto aqui para você, que eu vou aproveitar essa pergunta aqui do Emerson,
Ele pergunta assim, por que a mídia mundial não fala sobre esses casos? Será que tem interesse financeiro nisso? Posso responder. Uhum. O que acontece na ufologia é muito simples de entender, é muito fácil de entender. Quem dominar lá o espaço lá em cima vai dominar o mundo. Quem está com os satélites, quem domina o satélite, através do satélite, eles colocam o seu telefone no ar, eles desligam o seu telefone, eles acionam bombas lá pelo satélite, desligam bomba pelos satélites. Então, quem dominar o espaço vai dominar o mundo. Então, tem uma guerra entre os homens aqui da Terra interessados em dominar o espaço. Então, qualquer objeto não identificado que venham cair aqui na Terra, rapidamente vai aparecer pessoas interessadas em pegar aquele objeto. Se cair aqui no Brasil, os Estados Unidos vai cair aqui em cima para pegar. Se cair num país comunista, uma grande nação dessa comunista como a China vai aparecer lá para pegar. Mas por que eles querem pegar esses objetos que caem ali? Eles querem descobrir a tecnologia que tem esses objetos para descobrir ali. Eles vão querer saber o que tem, como aquele objeto se deslocam, como funciona aquilo, mas o objetivo do ser humano é descobrir aquilo para a guerra. Se ele conseguir pegar uma nave, um disco voador que caiu em algum local e conseguir botar aquele objeto no ar, eles vão atacar o outro país e vão matar, vão fazer coisas, vão destruir. Acabaram de inventar o drone há pouco tempo, que era apenas um objeto esportivo. Eles já estão fazendo drone para a guerra. Eu estava vendo um vídeo que eles vão conseguir jogar eles vão conseguir jogar bombas com aquilo ali, mini bombas, tiro, eles já estão armando isso. Então, o ser humano, ele é podre. Qualquer tecnologia avançada, eles querem usar para a guerra, eles querem usar para poder destruir o próximo. Então, é isso que acontece. Então, eles querem dominar isso para poder dominar o mundo. E daí vem esse interesse, e daí eu estou respondendo a pergunta. Então, é por isso que a mídia esconde isso e não faz questão de falar, porque essas grandes mídias têm um poder aqui em cima que domina ela. Então, é isso. Beleza, é isso que acontece. Obrigado, cara. O Getúlio perguntou aqui que já tem a ver com será que está aqui na tela? Será que esses homens altos, se dados pelo Riba, teriam ligação ou seriam uma espécie ligada aos humanos? Getúlio Santos, tá vendo como tudo que eu falo? Eu não brinco com essas coisas. Ó, eu não vivo de ufologia, eu não ganho dinheiro com ufologia. Eu sou empresário musical, eu vivo dos shows que eu estou fazendo, e quando eu não vivo dos shows que eu estou fazendo, eu vivo das minhas lojas alugadas. Minha parada é essa, lojas alugadas e shows. Então, ufologia, para mim, é como se fosse hobby. Como tem gente que senta numa mesa para tomar uma cerveja, ou tem gente que gosta de jogar bola, eu faço ufologia para me divertir. Então, eu não faço ufologia para ganhar dinheiro, não faço ufologia para me divertir. Se alguém tentar me ofender com ufologia, vai perder tempo. Nunca me ofenderam, nunca me senti desprestigiado, pelo contrário, me tratam com respeito. E esse cara que está aqui, Getúlio Santos, é um advogado conceituado lá de São Fidélis, é meu amigo de infância. Ah, tá. Então, esse é o Getúlio. Isso. Tá, beleza. Foi o filho dele, o Thales, que eu quero pegar uma entrevista com o Thales, o filho do Getúlio Santos, que eu quero colocar essa entrevista no meu canal. Foi ele que tirou uma das melhores fotos da ufologia que o Vanderlei Pena descobriu. Então, no final, eu vou botar uma das melhores fotos da ufologia, um objeto cilíndrico que apareceu em cima do morro, um objeto real. Eu faço questão que você coloque aquele objeto ilustrativo para o pessoal entender o que é. Entendi. E foi o filho do Getúlio Santos, que é esse advogado aí, ó, que está aí na tela, que é um amigo de infância, que eu tive a honra de encontrar ele. E o Getúlio Santos, ele foi irmão do Roberto Santos, que fez parte do GOP, que é o Grupo Operacional de Pesquisa Ufológica do Vanderlei Santos. O irmão dele, cara, era um dos caras mais inteligentes da cidade, pena que partiu cedo. O irmão dele era um professor universitário, o irmão dele era assim, eu vou falar na gíria, um cabeça, um cara que sabia muito, entendeu? E a gente já sabia daquilo lá atrás.
lamento muito do irmão dele ter partido cedo, porque eu tenho certeza que ele, se ele estivesse vivo hoje, ele estaria em Colônia comigo fazendo essa pesquisa. Então, quero agradecer aqui de coração a presença do meu amigo Getúlio Santos, que é um advogado da minha infância, que eu tenho honra de estar vendo ele aqui na tela, aqui, o meu amigo Getúlio Santos. Abração, Getúlio. A gente vai se ver, irmão. Obrigado. Eu fico feliz. Eu que fico feliz é que todas essas pessoas que estão podendo... Quero responder a pergunta dele. Vendo. Deixa eu responder. Será que esses homens autocitados pelo Riba teria ligação ou seria uma espécie de ligada ao homem? Homo sapiens. É o Homo sapiens. Acho que é isso mesmo. Homo sapiens, é isso. Olha, eu gostaria de responder assim de uma forma, mas eu sei que eu vou arrumar polêmica aqui. Se eu falar do que eu prefiro não responder essa polêmica. Eu estou ouvindo muito meu amigo Vanderlei Penas aqui, que ele é antenado. Eu gostaria de responder, mas eu sei que eu vou arrumar polêmica se eu falar aqui. Eu não estou a fim de arrumar polêmica hoje, não. Eu estou a fim de falar ao Roberto Santos. Mas acredito que esteja ligado, sim. Mas eu acredito 50% só. Eu não acredito 100%, não. Mas é isso. Entendi. Não vou prolongar isso, não. Isso é um assunto polêmico, é um pensamento meu. Eu não quero dizer que eu estou certo, porque quando eu falo 50%, eu posso estar certo, eu também posso estar errado. Então, diz que o homem, quando ele é sábio, ele fica em cima do muro, na coluna do meio, quando ele não tem certeza. Eu não sou sábio, não. Eu estou aprendendo. Mas quando eu não tenho certeza de uma coisa, eu fico ali na coluna do meio. Posso estar certo, pode estar errado. Mas pode ser que tenha, Getúlio. E pode ser que não. Eu brincava com eles acendendo as luzes e eles repetiam para mim. Então, vou tocar logo o papo aqui, vou tocar logo o barco aqui da Naura. Vou falar o que aconteceu com a Naura. A Naura, se você quiser, bota a foto aí da casa, que tem um desenho em cima, assim, que eu já vou começar com a história da Naura para estourar logo a boca do balão. A Naura era filho do seu Hilário. Seu Hilário, ele foi abduzido, que eu vou contar a história do seu Hilário. Então, na casa da Naura, ela morava próximo ao morro. É uma foto ilustrativa, a casa dela era próxima ali. A casa não existe, mas dá para entender bem, é muito próxima. Essa? Coloca aí. Isso. Tem uma casa aqui embaixo. Eu botei 2 fotos da casa. O objeto aparecia aí no alto, aí onde eu marquei. Isso. O objeto aparecia nesse local verde. A casa da Naura, na realidade, era ali do outro lado. Mas é como se fosse isso daí. Que essa casa aí é do tio dela. Mas é isso daí. É a mesma coisa. Essa casa existe. Vai ser nessa casa que nós iremos ficar. Então, a Naura morava nessa casa aí, entre aspas, e o objeto aparecia ali. Começou com o seu Hilário essa história, mas eu vou falar da Naura, depois eu falo do seu Hilário. Então, a Naura, essa Naura e o irmão dela, o Marcos, ao lado da casa tinha como se fosse uma garagem, um barracão, que o seu Hilário, o pai dela, que foi deduzido, guardavam uma Kombi. E eles gostavam de brincar de bailinho naquela casa. Então, eles colocaram uma luz vermelha, uma luz azul nesse barracão, e à noite eles ficavam acendendo e apagando para poder ficar brincando de bailinho. Só que esses objetos voadores não identificados, eles se interessam por luzes, eles são atraídos por luzes. E lá em Colônia não foi diferente. Quando ela acendeu e apagava, assim, isso à noite, em Colônia, ali não tem luz assim ao redor da casa, não. É só luz na casa, o resto é escuridão. Então, quando ela começou acendendo a luz vermelha, a luz azul, brincando de bailinho, chamou a atenção do objeto que estava lá em cima, o objeto apareceu. Então, o objeto apareceu em cima desse morro, eu vou chutar aqui aproximadamente uns 400, 300 metros da casa. Então, o objeto começou a responder. Quando ela acendia a luz vermelha, o objeto acendia... Quando ela acendia a luz vermelha lá no salão, o objeto acendia a luz vermelha no morro. Quando ela acendia a luz azul lá no salão, o objeto acendia a luz também. Então, começou a haver uma interação entre eles, uma comunicação. E ela percebeu isso. Ela falou assim, olha, Marquinho, que é o Marcos que está aí, como eles estão acendendo também. Aí ela acendia. Começou aquilo ali. Só que a Naura, era à noite isso, a Naura resolveu atrás do quintal tinha uma cerca de arame farpado, e a Naura e o Marquinhos, que tinha ali, a Naura acho que tinha 15 anos, 14, o Marquinhos tinha uns 7, 8 anos, a Naura foi para os fundos do quintal e ficou próxima à cerca de arame farpado para ficar mais próximo do objeto. Só que quando ela chegou na arama de arame farpado,
o objeto eles entendem tudo, esses objetos eles entendem tudo que nós queremos. O objeto com certeza leu a mente da Naura, o Vanderlei fala isso comigo. Quando ela chegou próximo ali de cerca de arame farpado, o objeto lá se apagou e veio em modo invisível ali, apagado, parou em cima deles. Quando eles estavam na cerca, o objeto acendeu ali, ó, a luz em cima dos dois, da Naura e do Marquinho, que estão participando aí. Que eles são testemunha do que eu estou falando. Isso. A Naura correu para dentro de casa gritando, o Marquinho ficou. O Marquinho ficou paralisado, olhando aquele objeto cheio de luzes circulando em cima do Marquinho. O Marquinho ficou olhando para aquilo ali, aquelas luzes coloridas. O Marquinho, com 7, 8 anos, não entendia o que estava acontecendo. E o Marquinho pegou, sentiu... Diz o Marquinho entrou em contato comigo. O Marquinho conversou por telefone comigo e deu testemunho no meu canal. O Marquinho falou que uma luz, um vento quente começou a bater ali próximo a ele, em cima dele, começou a balançar as luzes das árvores, as folhas das árvores. O Marquinho falou que era luzes coloridas no céu, mas só que embaixo, em cima do Marquinho, a luz era branca. Então, esses objetos conseguem dominar a luz. Enquanto ali era tudo colorido, em cima e embaixo era a luz branca. Marquinho paralisado, olhando aquilo, o Marquinho conseguiu renovar as energias. O Marcos Cortes, né? Ele saiu correndo para dentro de casa, chorando, e o objeto foi embora. Então, esse Marcos, eles são testemunha do que aconteceu. A Naura é testemunha do que aconteceu, e com o pai dela foi mais incrível. O seu Hilário, ele foi abduzido. Se você quiser, eu já conto a história do seu Hilário. Vamos tocar o bar, porque se vocês não sabem, gente, se deixar o Riba, a gente passa a noite inteira conversando, falando sobre OVNIs aqui. E esse caso é muito importante, tá? Ele é demais, e sem contar que é pertinho daqui, tá? Pertinho. Deixa eu te falar, o Adriano, aquele meu amigo aqui de Campos, que eu falei com você, tá assistindo a gente aí. O famoso caso? É, o do famoso caso. Tá assistindo a gente. Ele é filho do cara, sobrinho? Não. Ele tá junto? É, tá junto. Não, tá? Legal, é bom que ele já fica me conhecendo, a gente já interage, que é um caso, um dos maiores da ufologia, mas toca, vamos falar do seu Hilário agora. Depois, vamos deixa quieto. Então, o seu Hilário, eu vou falar aqui, e eu quero que você bota o vídeo lá de cima da região. Eu vou falar primeiro aqui um pouquinho, aí você bota. O seu Hilário morava nessa casa aí embaixo, e o seu Hilário, ele começou a perceber que em cima do morro estava aparecendo luzes, onde a Naura viu o objeto ali. Seu Hilário começou a perceber luzes lá no morro, umas luzes estranhas rodando, sempre um negócio estranho ali em cima do morro. E esses objetos causavam interferência nos aparelhos de televisão. Esse senhor sem camisa aí no vídeo, que eu já coloquei lá, esse senhor conta isso, os objetos causavam interferência nos aparelhos de televisão. O seu Hilário, ele começou a perceber objetos lá no morro, ali atrás da casa dele, com luzes. Seu Hilário resolveu subir o morro. Quando seu Hilário chegou lá em cima, ele começou a achar umas pedrinhas pretas. O vídeo tá na agulha aqui, se quiser. Bota o morro aí. Ele começou a achar pedrinha em cima desse morro. Bota aí. Foi nesse morro que ele foi abduzido. Isso. Esse foi o morro que a equipe ficou. Do Vanderlei. Aqui que é o local. 40 anos atrás, meu tio foi entrevistado sobre o disco voador. Aqui novamente estou fazendo uma pequena filmagem. Está lá embaixo a sede do meu falecido minha avó e o local do falecido Larinho onde morava. Ok. Vanderlei, Rodrigo? Então, se você observar, foi em cima desse morro aí que a nave pousou. E uma coisa que me chamou a atenção é que tem um negócio redondo aí, parece que não nasceu mato. Quando eu chegar lá, eu vou pesquisar isso. Eu não sei se o objeto, se você quiser repetir aí, foi aí nesse local que a equipe do Vanderlei Pena ficou. Tem até marcações. E eu fiquei intrigado com esse vídeo. Do meu falecido minha avó
e o local do Facilarinho onde morava. Não deu para pegar, não, mas aqui dá para ver. No começo? No começo. Bota para rodar de novo. Calma aí, deixa eu voltar, que eu acho que aqui pegou. Ó. Volta, é mais atrás. Volta. Aí, aqui, né? Não, volta. Aí é a pedra. Pode voltar mais. Tem como voltar mais? Não, mais não. Ó. Então tá. Então tudo bem. Tem um negócio... Aí, vem mais um pouco. Aí, ó. Tem um negócio redondo aí. Eu dei um zoom aí, parece que o mato não teve. Quando chegar lá, eu vou querer saber se foi por aí mesmo que o negócio pousou. Pode ser que não seja, mas tem muitos anos, né? Mas sei lá. Não vamos lá. Não leva a fé no que eu estou falando, não, porque é apenas suposição que tem muitos anos isso. Claro. Pode ser que não tenha mais radiação nenhuma no local. Então, eu vou falar do seu Hilário. Então, o seu Hilário ele começou a perceber umas luzes em cima do morro e pedrinhas pretas, e aquilo chamou a atenção dele, aquelas pedrinhas. Então, o seu Hilário, ele estava sempre subindo lá e achando essas pedrinhas pretas. Então, começou a aparecer umas siriemas que estavam comendo os pintinhos lá do seu Hilário. Então, o seu Hilário, quando deu ali a tardezinha, começando a escurecer, o seu Hilário subiu, foi lá para o alto do morro para matar a siriema que estava comendo os pintinhos dele. Quando o seu Hilário chegou lá em cima com a espingarda dele, segundo o seu Hilário, desceu um objeto assim na frente dele. Diz o seu Hilário que o objeto era redondo, do tamanho de uma melancia. Quando o seu Hilário falou um objeto redondo do tamanho de uma melancia, me lembrou o caso dos dois OVNIs que estiveram em frente à minha casa. Eles eram redondos também, só que no meu caso era preto, e me intrigou. Aí quando ele falou dois objetos redondos assim, uma coisa assim, me lembrou isso. Então, foi isso que pousou na frente do seu Hilário. Ou pousou um objeto redondo do tamanho de uma melancia. Eu calculo aqui que o objeto devia ter uns 5, 6 metros de diâmetro ali, aquela coisa pousou. Diz o seu Hilário que uma porta levantou assim, ó. Uma porta levantou para o alto e uma escada desceu. Foi isso, ó. Levantou a porta, a escada desceu. Desceram 3 seres. Os seres estavam com uma roupa, diz ele que uma roupa escura. Os seres tinham 3 dedos. E nas mãos desses seres, eles carregavam alguma coisa que lembrava uma arma. Como se fosse um martelo, alguma coisa assim, desse tamanho aqui. Tamanho de um martelo. Carregava alguma coisa assim na mão. E o seu Hilário, quando viu aqueles seres com 3 dedos, com roupa escura, vindo na direção do seu Hilário com aquilo na mão, o seu Hilário tentou correr. Quando o seu Hilário tentou correr, aqueles seres apontaram aquele bastão e jogou uma espécie de raio no seu Hilário. O seu Hilário, ele apagou, ele não lembra de mais nada. Era em torno de 7 horas da noite. O seu Hilário só foi acordar no outro dia, 5 horas da tarde, 5 horas da manhã. O seu Hilário ele ficou 10 horas desacordado, basicamente. Basicamente isso. E quando ele acordou, ele já estava numa ribanceira ali e a espingarda ainda estava do lado dele. Ele não lembra o que aconteceu, ele só lembra disso, que o ser jogou, ele apagou e a espingarda. Ele pegou aquela espingarda, foi embora cambaleando, meio tonto, para casa, contou o que aconteceu. Isso foi a primeira vez que aconteceu com o seu Hilário. Só que aconteceu com o seu Hilário 3 vezes. A segunda vez, o seu Hilário, conforme eu falei, em Campo, em Colônia, tem um ônibus que ele sai de 7 horas da manhã, vai para São Fidélis, depois ele volta à tarde, tem 2 ou 3 ônibus. Naquela época era assim, quando eu morava lá. E seu Hilário acordou 6 horas da manhã, um dia, isso aí já aconteceu a segunda vez. Um dia ele acordou 6 horas da manhã, se arrumou e foi para o ponto de ônibus ali, aquela ruazinha de chão. Se você quiser, tem uma foto de um senhor de bicicleta aí que aparece aquela ruazinha de chão. Se você quiser, você pode até botar aí. Vou botar agora. Que é acho que é irmão do seu Hilário, que foi testemunha, que ele viu naves também lá. Então ele ficou parado ali nessa rua de chão, que é onde acontecia a perseguição de motociclistas, isso aí, ó, que é o irmão do seu Hilário. Então ele ficou nessa estrada aí, que é onde acontecia caso, esperando um ônibus, sozinho, 7 horas da manhã. De repente, o que aconteceu com o seu Hilário? O seu Hilário, ele não lembra mais de nada. O seu Hilário esqueceu de tudo, era 7 horas da manhã. O seu Hilário, quando acordou,
ele foi acordar em Campo dos Goytacazes às 4 horas da tarde. Na minha cidade. Isso, aí em Campos, onde você mora. De São Fidélis, de Colônia até Campos dos Goytacazes, eu vou dar um chute aqui, eu acho que deve dar uns 40 minutos de carro. Eu acho que é isso, 30, 40 mais ou menos minutos. isso, não é longe não. Não é longe. Eu estou chutando aqui que há muitos anos assim que eu sabe, só fui lá show à noite e tal. Uhum. Então, de uns 40 minutos. Então, ele saiu a mente dele apagou no ponto de ônibus, nessa estrada aí, 7 horas da manhã, a mente dele ele voltou a si, 4 horas da tarde, perto do mercado em Campo dos Goytacazes. O seu Hilário não lembra o que aconteceu, ele só sabe que aconteceu isso com ele. Isso é um caso muito comum na ufologia, conforme nós sabemos. E a terceira vez que aconteceu com o seu Hilário já foi um lapso temporal. O seu Hilário pegou a bicicleta e foi de Colônia até a São Fidélis, que não é longe, dá para ir de bicicleta. Ele foi de bicicleta para São Fidélis, durante o dia resolveu algumas coisas ali no comércio, que banco, é tudo ali, né? E quando começou a dar tardezinho, o seu Hilário saiu de São Fidélis. Quando ele saiu de São Fidélis, a mente dele apagou de novo, deu outro lapso temporal. Do nada, ele acordou de bicicleta chegando em Colônia. Ele não lembra de nada. Então, o seu Hilário ele foi abduzido. O seu Hilário, inclusive o Vanderlei Pena, tem uma foto aí do Vanderlei Pena com a Irene Granck e com o Silvio Lago. Se você puder botar aí, eu agradeço, Rodrigo. Ele está numa bancada, numa palestra que eles fizeram. Sim, já vou. Isso, tá a Irene Granck, o Vanderlei e o Silvio Lago. Isso. Essa é a Irene Granck, a matriarca da ufologia, que é mãe da minha amiga Chica Granck, que acredito que ela esteja vendo aí, mora em Copacabana, uma grande amiga minha. Inclusive, aconteceu um caso interessante, que eu, Marco Antônio Cabral, e um caso interessante que ainda vou contar isso, e a Chica estava de testemunha comigo em Copacabana. Então, tá a Irene Granck, tá o Vanderlei Pena no meio, e do lado do Vanderlei Pena está o Silvio Lago. Então, o Silvio Lago era um cara que ele era um cara, me perdoa se eu estiver errando aqui, mas é isso mesmo. Ele era um cara que ele pesquisava e eu acho que ele fazia hipnose das pessoas, abduzidas. Eu acho que era isso, o Silvio Lago. O Vanderlei Pena estava acertando para poder levar o seu Hilário, para poder pesquisar o seu Hilário, fazer uma abdução, para saber se o seu Hilário tinha algum implante, alguma coisa. O Vanderlei Pena e a equipe dele já estava acertando isso. Só que, aí, Silvio Lago e Vanderlei Pena. Só que se vocês pesquisarem aí, vocês vão ver, Silvio Lago. Eu acho que ele era tipo Gil da Moura, né? Então, infelizmente, o seu Hilário não deu tempo do Vanderlei Pena fazer isso, que o seu Hilário teve um final trágico que não foi possível. Eu não queria nem falar disso, que a Naura e o Marquinhos são filhos dele, tá aí assistindo, mas o fim do seu Hilário foi trágico. Então, foi isso que aconteceu com o seu Hilário. Mas isso não aconteceu só com o seu Hilário, não. Aconteceu também com o Delson, que eu vou contar a história do Delson. O Delson, ele está ao lado de uma manilha, ele está com um chapeuzinho na cabeça ao lado de uma manilha. Se você quiser, você pode até botar que eu vou falando aqui. O Delson, ele estudava em São Fidélis à noite e ele pegou a motocicleta dele em julho de 1980, isso. Ele pegou a motocicleta, ele foi para São Fidélis estudar. E quando ele estava voltando Isso. Esse é o Delson. Vocês podem observar que tem uma manilha aí do lado. O Delson, quando estava voltando à noite, em julho de 1980, com a motocicleta dele, naquelas estradazinhas desertas de Colônia, apareceu a motocicleta do Delson, ele sentiu que começou a dar aquelas falhadas, como a gasolina não estivesse chegando no carburador, dando aquelas falhadas, e de repente ele estava à noite naquela estrada de chão e próximo ao morro, ele começou a perceber que tinha uma luz, estava vindo uma luz assim, se aproximando, assim, uma claridade vindo do alto do morro, e ele não sabia o que era, e a moto começou a falhar ali perto daquele morro, e aquela luz aparecendo. De repente, a luz apareceu, saiu de trás do morro, apareceu em cima do Delson.
o Delcio desesperado tentando acelerar a moto engasgando, e aquele farol na traseira assim do Delcio, da motocicleta, e a motocicleta morreu, meu irmão. O Delcio, no desespero, abandonou a motocicleta e saiu correndo. Para a sorte do Delcio, tinha uma manilha abandonada, que é essa manilha que está aí na foto, mas na frente o Delcio saiu correndo e entrou dentro dessa manilha. Segundo o Delcio, a claridade do objeto iluminou aquilo tudo. Parecia que virou dia. O objeto ficou ali em cima da manilha, ali, o Delcio naquele desespero embaixo da manilha, e foi a sorte do Delcio. E, de repente, o objeto se afastou, foi para trás do morro. Então, o Delcio é testemunha, ele mora até hoje lá em Colônia. Quando eu for fazer a pesquisa, eu vou fazer a pesquisa em cima desse morro aí, onde o objeto abduziu o seu Hilário, onde o Vanderlei Pena esteve. Eu queria que você botasse também a foto da equipe do Vanderlei Pena em cima do morro aí, se você puder. Vou botar agora. Calma aí, deixa. Foi nesse morro. Então eu vou voltar para fazer a pesquisa no mesmo local, que eu estou dando sequência ao caso Onis, com a bênção do meu amigo Vanderlei Pena. Eu vou voltar com a equipe lá, eu vou filmar. Eu sei que eu estou correndo risco também, assim como o Vanderlei Pena correu o risco. Infelizmente, não aconteceu nada com o Vanderlei. Já vou botar aqui. Isso. É da equipe, né? Ele está em cima de uma pedra. Tá, o Vanderlei, isso aí foi à noite, quando o Vanderlei Pena... Isso, em cima dessa pedra que você passou o vídeo... Vanderlei Pena ficou em cima dessa pedra, ele fez marcações nessa pedra, tem marcações na pedra até hoje. O Vanderlei, eu acho que ele botou umas luzes ali, um sistema de luz ali, eu acho que foi uma forma de triângulo, que é isso, o autor em Vigília Noturna do alto do Morrote. Ele botou umas luzes ali, esticou uma fiação ali, eu acho que ele conseguiu iluminar aquilo ali, eu acho que essa iluminação em forma de triângulo em cima do morro chamou a atenção dos objetos e o Vanderlei veio ser testemunha de um caso incrível lá. Mas antes, eu contei do Delcio, eu vou falar do pai tem uma foto também aí que eu coloquei de uma estrada bonita, assim, tem uma cerca, assim, que é onde os motociclistas, eles são uma foto atual, essa daí. É uma foto atual onde, quando eles saem de São Fidélis, entram nessa estrada ali, lá atrás você pode ver que tem muitas montanhas. Nessa estrada aí que acontece perseguições. Entrou à noite ali, é isso aí, é um local, isso aí. Então, teve um caso também com o pai do seu Edevaí Abreu. Edivar Abreu, ele é um cara que tem uma mercearia lá em Colônia, e o pai dele estava voltando uma noite para a Colônia. Então, na entrada da ponte, apareceu um objeto atrás do pai do seu Edivar Abreu. Segundo o seu Edivar Abreu, o objeto, ele parecia um micro-ônibus, um ônibus. Então, eu acho ali que tem incidência de objetos cilíndricos ali, que eu vou mostrar a foto no final, que o filho do Getúlio Santos tirou. Apareceu um objeto cilíndrico cheio de luz em cima do seu Edevaí, na entrada da ponte. O pai do seu Edivar Abreu ficou desesperado. O vizinho que estava na janela lá na casa foi testemunha, viu esse caso do objeto em cima do seu Edivar Abreu. O seu Edivar ficou paralisado com aquilo que ele viu. Então, foi um caso que aconteceu, e ele conseguiu sair fora dali do local, e não aconteceu nada com ele, com o pai do seu Edivar Abreu. Então, aconteceu com o seu Edivar, aconteceu com o Delcio. Eu vou querer conversar com o Getúlio Santos, que eu fiquei sabendo que o irmão dele aconteceu alguma coisa lá de uma perseguição, que o irmão dele era motociclista, mas é um caso que eu vou conversar em São Fidélis com mais calma com ele, entendeu? E com é isso que aconteceu com o seu Hilário, que eu contei aqui, não contei? Que o objeto pousou, ele jogou uma nave, o seu Hilário tornou-se abduzido. Eu até quero aproveitar, Riba, que você deu um tempinho aí, é só avisar que eu não estou falando o nome de todo mundo aqui, porque tem muita gente, né? Então ficaria, se eu esqueço um, esqueço outro, mas eu estou tentando, à medida, botando aqui, cada um aqui no visor, para as pessoas verem que eu estou olhando todo mundo. Você pode até, se tiver, pode botar algumas fotos aí, que eu posso ir lembrando e falando algumas coisas aqui. Tá, então vamos lá.
Calma aí. Pode ir passando. Essa aí, não, isso aí, pode dar uma paradinha aí, pode dar nas duas naves. Eu queria essas duas naves que eu coloquei aí. Essa foto aí é uma foto ilustrativa para as pessoas entenderem o que eu vi em 1980. Eu estava na praça da cidade de São Fidélis, na banca, os taxistas estavam olhando para o alto, eu nunca tinha visto nada, e eu fui na praça, foi mais ou menos isso que eu vi. Era isso daí que eu vi, era duas naves, eu vi essas naves 20 minutos parado em cima da praça de São Fidélis. Saiu no jornal Folha da Manhã de Campo dos Goytacazes. Eu não consegui achar ainda. Isso eu não consegui. Também não, ainda. eu gostaria desse jornal. Mas ainda eu vou tentar ainda conseguir isso para você, tá, Rico? Tá bom. Eu te prometo. Tá, aí, o livro eu consegui, né? Tá, o livro eu consegui. Eu sei que na época saiu no jornal dois objetos voadores, dois discos voadores, não falava objetos, dois discos voadores aparecem entre os céus de São Fidélis e Campos, e um fotógrafo conseguiu captar as imagens. Foi isso que eu vi durante 20 minutos. E a equipe do Vanderlei, que era antenada, já estava dentro da cidade. Pode passar se tiver mais alguma foto aí. Foi isso que eu vi. Calma aí, que eu só estou vendo antes de passar para não passar surpresa, né? Isso. Tô ligado. Aqui é a casa, né? Isso aí é a casa. Para vocês terem uma noção, essa as naves apareciam do lado desse coqueiro aí, tá vendo? Uhum. É aí em cima aí que as naves apareciam, que o pai dela via, que as irmãs viam. Então, para vocês terem uma noção da distância que aconteceu o caso da Naura e do Marquinhos. A casa era ali do outro lado, mas é mais ou menos isso aí para vocês entenderem isso. Uhum. Perfeito. Estou conseguindo ver no outro computador aqui. Era isso aí. Perfeito. Aqui que a gente já passou daquela casa. E vai ser nessa casa que a gente vai ficar, hein, Rodrigo? Vamos lá, tô nessa. Vai ser nessa casa que a gente vai ficar. Já falei com o proprietário desse imóvel. Isso aí, beleza. A casa também. Uhum. Aqui. Isso aí é uma foto, é uma foto ilustrativa da região para as pessoas entenderem. É um local cercado de montanhas, um vale, um local bonito, e que os objetos estão ali há muito tempo, conforme foi revelado, fazendo um trabalho ali. E ali para quem não sabe, ali é uma área, a colônia é uma área que tem muito grafite, cara. E eu queria falar uma coisa também, o seu Hilário comentou, isso aí são fotos de jornais da época, de casos que aconteceram, assim como teve lá do meu caso lá que eu vi, eu tenho outros jornais também. O seu Hilário, ele comentou uma vez que tem uma montanha lá que me lembrou muito o caso de Gatu, que o Chiquinho de Gatu, lá na Chapada Diamantina, fala que ele escutava barulho. Ele falou que uma vez bateu um barulho tão grande numa montanha de pedra lá, estourou a montanha, várias pedras lá estão estouradas. Ele acha que foi algum raio laser de alguma nave que jogou, estourou aquela pedra lá. Para ser pouco custa, mas é uma coisa que o seu Hilário comentou na época, que estive em Gatu, na Bahia. Então, tem um amigo meu lá, tem amigos meus que moram lá, o Paulo Guzmão é amigo meu. Ele Paulo Guzmão, sim. Então, ali é uma área que acontece coisas. E eu queria botar um áudio que o Vanderlei Pena me mandou e que o Marcelo Merecido da rádio me mandou. Se vocês quiserem ouvir, eu posso botar aqui, cara. Vamos botar aí. Vanderlei Pena, eu vou pedir licença para você, um áudio particular que o Vanderlei Pena me mandou, que eu não pedi autorização ele para botar esse áudio no ar, mas é uma coisa tão importante que eu vou guardar esse áudio, assim, de orientação que ele me passou, vou guardar esse áudio com o maior carinho. Eu comentando com o Vanderlei Pena, eu falei que apesar de eu pesquisar essas coisas, eu tenho medo. Eu tenho medo, eu não nego. Mas eu sou um medroso corajoso, cara. Eu não corro. O objeto apareceu na frente da minha casa, eu não corria. Quando eu estava na Serra da Beleza, que apareceu um negócio lá na minha frente, teve gente que correu. Se o Vinícius Pacheco estiver aí, Vinícius e o Cristiano Gonçalves é testemunha. Ninguém correu, eu não corro. Eu sou daquele, pode ter o maior perigo aqui na esquina, eu vou tremendo, mas eu vou, meu irmão. Eu encaro. Eu sou desse. O Marquinhos disse que está querendo ir junto, tá? Não, você vai, Marquinhos. Você, a Naura,
Você vai estar lá comigo. Você é testemunha direto. A nave esteve em cima do Marquinho, cara. Então você vai estar lá comigo, até para você me mostrar onde aconteceu. A Naura falou aqui que embaixo desse pé de coco ela viu várias naves. Então, a Naura estava lá, cara. É bom, eu gosto que essas pessoas apareçam. Teve uma live aqui tua que eu comentei, que eu comentei sobre a cabeça de metal. Eu não botei esse vídeo no ar ainda, não. A cabeça de metal, que apareceu uma cabeça com um chifrinho em cima do cara, o cara na live apareceu ao vivo e falou, não, Riba, fui eu tava lá, tal, eu achei legal, eu ainda vou mostrar esse caso, mas vamos terminar aqui. Então o Vanderlei Pena, ele me mandou um áudio, eu comentando com o Vanderlei que eu tinha medo, apesar de eu ter pesquisar, eu tenho medo dessas coisas. O Vanderlei falou que eu tenho que dominar o meu medo, pois o medo, até o Marcelo Mereci, que é sobrinho dele, que foi testemunha, que está no áudio, que falou isso para mim, Riba, você tem que dominar o medo, que o medo alimenta essas coisas. Você não tem que ter medo, você tem que encarar. Então, eu estou aprendendo a dominar isso, apesar que eu não corro. Eu pode descer aqui na minha frente, eu não corro. Eu vou ficar com medo, mas correr eu não corro, eu sou desses. Então, eu vou botar aqui o áudio para vocês verem o que o Vanderlei falou. Me dá licença, meu amigo Vanderlei, vou guardar com carinho. Eu vou deixar em você, só você aqui, pode. Vou deixar só você. Vou ficar áudio do Vanderlei Pena, que a nave teve em cima dele, conversa particular minha dele. Eu falando que eu estava com medo. O receio é procedente, porque, na realidade, tudo que existe tem dois dando para ouvir aí? lados. Tá dando sim. Tá dando sim. O receio é procedente, porque, na realidade, tudo que existe tem dois lados. Um lado positivo e um lado negativo. Mas tem o parâmetro do equilíbrio, não é? E, na verdade, eu vou adiantar um fato da minha experiência. Eles, vamos colocar eles assim, entre aspas, eles sabem das intenções. Eles sabem tudinho do que você pretende fazer. Né? Isso daí eu tenho provas concretas sobre isso, inclusive na parte referente à fotografia que eu ia bater da nave. Né? Quando eu foquei, ela subiu numa velocidade vertiginosa saindo do foco. Depositei a câmera de novo no carro e ela desceu. Eles sabem de tudo, entendeu? Sabem de tudo. Agora, o receio não sei. Eu realmente não tinha receio. Eu, quando ia à colônia, nas pesquisas com o meu grupo, eu saía de madrugada, andando e solicitando, inclusive, presença. Né? Mas não resta dúvida de que essas pesquisas que nós fazemos, elas fazem parte de um contexto íntimo do ser humano, que é o de desbravar, o de querer saber. Né? E na medida em que você queira saber alguma coisa, você tem que estar preparado para isso. Né? Com muita fé, perseverança, equilíbrio, né? E eles sabem disso, né? O contato que eu fiz lá foi com um ser chamado Guy Vizan, né? E ele, como eu reporto no livro, ele me disse o seguinte, que eu estava lá não porque eu queria, porque eles induziram minha ida para lá. Agora eu não sei. E isso foi feito com a nave em cima da gente, né? Siga firme por aí, equilíbrio, né? E sempre com bons pensamentos. Né? Nós não estamos querendo guerra, nem temos condições para isso. Nós não somos nada, né? Somos um grão de areia procurando uma praia bonita, né? E quem sabe, né? Porque também tem muitos acontecimentos de aparecimentos, como lá em Alexandria, com o Shoah, né? Que eles apareciam, né? Apareciam e sumiam. Aí que eu digo que o fator da dita ufologia está muito mais próxima dos fenômenos parapsicológicos do que não, né? Epifanismo, metafanismo, quer dizer, aparição e desaparição da imagem, Stargate, né? Viajar no tempo, né? Esse meu novo livro aborda o Stargate. Os Estados Unidos já sabem o caminho do Stargate, né?
É muito interessante, mas prossegue firme por aí e com fé no ser superior, né? Porque com certeza as nossas intenções são as melhores possíveis. Grande abraço, meu amigo. Conte sempre comigo. Esse foi o Vanderlei Pena, cara. Um cara que ele conversa, ele me orienta. Tem um relato aqui também do Marcelo Mereci, que é sobrinho dele, cara. É da Rádio Mar Aberto FM. Eu vou estar sábado nessa rádio, é uma das maiores rádios da região dos Lagos. Eu vou estar dando uma entrevista ao vivo lá. Ele vai transmitir lá e eu vou estar comentando. E tem o áudio dele, ele foi testemunha. Se você quiser, eu também coloco aqui. Quero sim. Quer ouvir? E eu quero também, Riba, que você no dia mande o link para mim, para eu transmitir aqui da rádio. Tá, eu vou estar lá na rádio dele, o programa vai ser ao vivo comigo e eu vou mandar ver. Pega na região. A rádio lá é forte, hein? Pega na região dos Lagos toda. Esse Marcelo Merecia, sobrinho do Vanderlei Pena, e ele é um dos grandões lá da rádio, e eu vou estar lá com ele, dando uma entrevista, tá? Sábado agora, 11 horas da manhã. Eu vou botar o áudio do Marcelo Merecia, tá, que é importante também, é um cara... Eu acho que ele está assistindo aí, um cara que ele tá falando tanta coisa importante comigo em relação a perder o medo, me orientando, ele está abrindo tanto a minha mente que ele é um cara muito... É sobrinho do Vanderlei Pena, não preciso falar mais nada, né? Não precisa falar mais nada, claro. Vamos lá. Projeto Ônix. Vou botar áudio do Marcelo Mereci, sobrinho do Vanderlei Pena, testemunha lá do caso da nave, radialista da Rádio Mar Aberto FM. Sobre Projeto Ônix Colônia, né? Como eu lhe disse, o meu tio já estudava isso há bastante tempo, e nos anos 70, 80, com aquela febre dos radioamadores, o meu tio partiu para o rádio amador. Todos nós éramos também radioamadores quando entrou o nosso querido Roberto Santos, falando sobre essas experiências de perseguições, de avistamentos. E aí veio o caso do Hilário, em Colônia. E aí o meu tio montou o GUAPO, o Grupo de Pesquisas Operacionais, o nosso querido Grupo de Pesquisas Operacionais, e aí o Projeto Ônix se iniciou. Como você já pôde verificar através dos vídeos que foram feitos, e ali a gente estava acompanhando, e foi muito interessante que o grupo, que era um mix de vários e diversos profissionais, e até a gente tinha a oficial da aeronáutica, e a gente pôde acompanhar, e cada um ficou num local. E eu fiquei num local, dentro de um carro, numa base. Meu tio ficou numa outra posição, e assim a gente foi fazendo na noite, num sábado, em 1981. Eu acredito que foi para o final do ano, acho que foi isso, se não me falha a memória, tem que verificar nas coisas. Até que meu tio foi chamado para um campo, onde estavam sensitivos, e quando ele chegou nesse campo, as naves começaram a aparecer, e meu tio, muito emocionado, eu me lembro como se fosse hoje, e eu estava no rádio amador, ele entra pelo rádio e fala: gente, eu estou vendo, ela está bailando acima de mim, uma coisa linda, eu nunca pensei que eu fosse ver isso, eu só estudava, estou avistando essas maravilhas, e assim o contato se iniciou-se, né? Ali seres de 1,20 m, 1,50 m, até 2,50 m, fizemos contatos com os comandantes dessas naves, e eu também, como bom sensitivo, através da audição aguçada, aonde eu sentia
as naves apareciam. Então, são esses processos que a gente vai falar e a gente pode acompanhar. E depois dali nós fomos para Cantagalo, em Boa Sorte, outros avistamentos, além da gente ter como símbolo, o início de tudo, Colônia. Eu queria dizer que o projeto antes do Vanderlei Pena, do Marcelo Mereci, do Roberto Santos, não ficou só em Colônia, não. Esses caras pesquisaram muito, esses caras não tinham informação. Mas com o tempo a gente vai falando mais sobre isso. Eu queria aproveitar aqui, Roberto, quanto tempo de live aí? Porque eu não quero atravessar, não. 1h20 de live. Dá tempo de falar mais? O pessoal quer que fala mais ou já cansaram? Dizer, a gente para. Tem outro vídeo também, hein? Porque eu não quero cansar o povo, não. Então bota o vídeo aí do pessoal falando logo. O vídeo das testemunhas lá de Colônia. Calma aí. Bota aí. Deixa eu que eu... Aparelho, quando vê, a gente mesmo percebe quando eles vêm, porque as televisões logo piora. As televisões desse lugar aqui logo piora tudinho. Aí não corre, vão ver o céu, logo vê o aparelho estreito. Era 7 horas da noite, né? Então eu vi assim, quando eu ia andando nas pedreiras, aí pousou aquele troço em vez de chiando, pô, assim, não é chiando, um troço em vez de parou. Mas que negócio era esse que vinha chiando? Era um disco, espécie de uma melancia, um troço grande, né? Aí eu fiquei parado assim, aquilo parou perto de mim, abriu uma portinha, desceu 3 pessoas. Quando eles desceram, eu corri. Que eu corri, andei um bocadinho, aí eu caí, não sei o que houve. Era umas 8 horas da noite. E qual a cor, assim, desse tipo de objeto? É a mesma coisa que uma luz. Era mesmo que uma luz. Não? Sim, mas era uma cor, assim, de que luz, mais ou menos? Meia azulada. Não? Meia azulada. Pronto. Dá tempo de falar mais alguma coisa? Dá. Aqui, ó. Muito interessante, queremos saber mais. Então, antes de falar alguma coisa aqui, que eu falo tanta coisa, tem coisas que eu falo que eu tenho medo até de falar, das pessoas falarem assim, pô, esse cara é louco, esse cara está inventando história. Mas quando eu falo, eu gosto quando as pessoas aparecem aqui na tela, porque se eu estiver me mentindo, já me esculacha aqui ao vivo para todo mundo ver. Uhum. Eu acho que é ela, eu não tenho certeza. Apareceu, eu botou com 2 telas, 3 telas, mas eu tô com uma tela aqui. Aí eu tô vendo aqui algumas pessoas aparecendo aqui na tela. Eu vou falar só alguns aqui para agradecer a presença. É muita gente, não vai dar tempo, né? Tem a nossa querida Narimã, tem o Wendel, tem o Cláudio Rodolfo, tem a Maria do Carmo, tem a Selene Martins, que é dela que eu vou falar, tem o Cleitão, tem a Rose, tem uma galera que tem o Marco José. É muita gente aqui, que nem a Naura, né, o Marquinhos. Tem mais gente assistindo, o Vanderlei Pena está assistindo, que eu sei disso. Que bom. Mas ele é um cara que, como todos sabem, ele fica na dele. Está no cantinho dele, mas ele está atento em tudo. Mas ele está assistindo, tá? Eu mandei também o link para ele também. Abração para o meu amigo Vanderlei Pena, mas é aquele cara. O cara ele fica na dele. O homem sabe é fogo, meu. Eu vou ser sincero, tá? Depois que eu conheci o caso todo a partir de você, eu sou doido para conversar com o Vanderlei, porque... Não, sabe o que a gente vai fazer? Ele vai lançar o livro do... Vanderlei vai lançar um novo livro dele. Então, no lançamento do livro dele, eu vou estar presente lá. Que eu faço questão que ele autografa o meu livro. É em junho? Vai ser em junho? Devido à pandemia, a gente não pôde estar junto, mas eu vou no lançamento do próximo livro dele, eu vou falar do próximo livro dele, eu vou fazer questão de divulgar aqui no meu canal, vou pedir para você divulgar o novo livro do Vanderlei também. Claro. Muita gente acompanha você pelo Brasil, então a gente vai falar do livro do Vanderlei. Então tem a Maria aqui, tem a Elizabeth Bessa aqui, que é uma pessoa, a irmã dela, Zulmira também, que está sempre apoiando a gente. Eu faço parte lá de um grupo de WhatsApp com eles. São pessoas, defensores da ufologia, que está sempre apoiando a gente. É muita gente aqui que, se eu não falo, Nelson Pescara, meu parceiro, tem muita gente que acho que não vai nem... O Rodolfo, tem muita gente que não vai dar tempo de falar. Mas eu queria... Tem a Rose, a Andréa Toscano também, minha parceira, Adriana Castro, tem o Clatu, né, Parada. Tem a Dona Vilma. Cabral, uma amiga minha, uma política, uma vereadora
eu vou falar logo aqui, vou pedir aí a nossa querida vereadora, amiga dos grandes deputados, dos grandes políticos, quando passar esse período aqui de pandemia, eu pretendo fazer um congresso de ufologia lá na cidade dela. Então, eu vou precisar de um espaço público, vou anunciar na cidade, eu acho que é uma coisa que pode... Até o Rock in Rio, numa época, eu estava interessado em botar um negócio lá de ufologia, eu acho que pode rolar lá um congresso lá numa sala pública daquela, pode ser numa escola, pode ser num teatro, pode ser em qualquer lugar. Depois a gente conversa. Então tem minha amiga Cecília Cabral, uma vereadora muito conceituada, grande. O Adriano aqui, Miranda, que está aí também, do grupo OVNI Sky, aqui tem de a Campos Marcos de Correia, Goitacazes. tem a Mônica Santos, então tem muita gente aqui. Se eu não falar de alguém aqui, vocês me perdoam. Tem o Júnior Fritz, o Dilon, Rose, por aí vai. Tem Gustavo, e tem muita gente aqui. Então eu queria falar que eu tenho um papo, às vezes, que o nego pode pensar que eu sou maluco, né? Eu tenho o Astolfo Carvalho, tem o Júnior. Eu estava falando da Selene, não é isso? Eu acho que é essa mesmo. Boletim Ufológico, deixa eu achar o nome dela aqui. Getúlio, meu amigo lá de São Fidélis, está aí, abração para o Getúlio. Então, quando eu estava pesquisando um famoso caso aí, com uns meninos que não sabem brincar de ufologia, que eles entram para brincar no play e quer levar um negócio a sério, aí eles, aquela conversinha no telefone, WhatsApp, na esquina. Aí aconteceu desses meninos entrarem numa historinha com a gente. Aqui, a Elizabeth Bessa está perguntando onde será o lançamento. Esse livro, Elizabeth, ele está escrevendo. E já tem pessoas dos Estados Unidos, pelo que eu soube, interessado nisso, mas quando aconteceu, eu vou falar para vocês o lançamento, e a gente vai lá falar com o Vanderlei, no lançamento do livro. Então, quando eu estava pesquisando um famoso caso aí que eu estava falando dos meninos que não sabem brincar, aí o que aconteceu? Eu estava recebendo várias informações desse famoso caso, que é um caso polêmico, né? Tem a Zumira aí. Aí o que aconteceu? Aí nesse período eu estava recebendo um caso de um OVNI lá, lá na praia de Cabo Frio, também ali na região dos lagos, naquele outro local lá que me fugiu da memória aqui. Aí essa menina aqui, a Selene, nesse período, todo dia ela me ligava e os filhos dela gritavam. Selene, se você tiver... Essa aí, Selene Martins. Se foi você lá daquela área lá de Magé, se você tiver aqueles áudios que você me mandava dos seus filhos gritando, desesperado, com o que eles estavam vendo em cima da tua casa, me manda, por favor, que eu arrependo de eu ter dado uma limpeza no meu telefone, e aquelas crianças gritando com aquelas coisas, aí você até me pedia desculpa, você falava assim, desculpa, Riba, que meus filhos estão empolgados com o que está aparecendo aqui em cima. É muita coisa, é um OVNI vermelho lá em cima, e eles gritando desesperado. Eu queria ter esse áudio dessas crianças, que é aquilo ali, nas futuras palestras que eu vou passar, eu quero mostrar o áudio dos seus filhos gritando muito que eles viram. Na época você ficou com vergonha, me pediu desculpa, mas aquilo ali é um testemunho vivo de que alguma Ela mesma, tá? Ela mesma aqui. Aí, tô falando? Ela mesma? Uhum. Ah, tá. Obrigado por você estar assistindo. Sou eu mesmo. Então, muito obrigado, uma honra. Eu vou até falar o nome do marido dela. O marido dela é o Rodrigo. É essa mesmo? Deve ser essa. Então, tá. Então, se você tiver esse áudio, você me manda. Ela viu coisas naquela época lá em Magé, que ela me mandava todo dia. Ela era a gente tem pessoas que nos apoiam. E ela foi uma que estava ali comigo, e todo dia ela me ligava. Ela morava lá. Ela falava, Riba, está acontecendo, estão aqui, eles estão aqui. Eu sei quem é, eu sei. Eu já tô aí o que acontece? Aí eu queria ter esses áudios, Selene, se você tiver me mandando. Então eu vou contar um caso que a Selene me contou, que eu gosto de falar quando a pessoa está de testemunha aqui, para não dizer que eu sou maluco, entendeu? Então o que é que acontece? A Selene, uma vez, ela entrou em contato comigo. O marido dela trabalha de... aquele cara que faz portão, janela, marceneiro, serralheiro, um negócio assim. Faz portão, faz janela. E ela entrou em contato comigo e falou, Riba, o meu marido foi com um senhor que mora num local... Ela falou alguma coisa aqui, né? Estamos aqui, vou falar com você sim. Ah, tá. Me chama no particular depois. Ela falou um negócio para mim que eu achei muito interessante naquele período de Magé. Ela falou assim para mim, Riba, o meu marido entrou
foi atender um senhor que mora aqui em Magé, num sítio, num local reservado. Lá só tem sítios, isolado lá. E esse senhor é um senhor de idade, chamou o meu marido, pedindo para colocar janelas de ferro, portas de ferro no sítio em Magé, porque ele estava com muito medo. E o meu marido foi lá fazer o orçamento. E quando ele começou a conversar com esse senhor comentou que era à noite, ele estava assistindo televisão e apareceu um ônibus na frente da casa desse senhor. Quando ele fala, era um objeto cilíndrico, iluminado, foi isso que se ouviu. Mas nas palavras desse senhor, apareceu um ônibus na frente da casa desse senhor. Ele chegou na janela, ele viu um ônibus totalmente diferente, cheio de luzes. Ele falou que ele não... verdade, Selene Martins. Esse senhor comentou que ele nunca viu essa empresa aqui na região e que ele estava com muito medo. Ele falou que desceram pessoas, seres, desse ônibus, ele viu esses seres descendo, usando uma roupa estranha, eles desceram saltitando, eles andavam diferentes, saltitando e entraram para a mata, e o ônibus ficou ali parado. Ela viu os seres descendo. Esse senhor de idade virou, comentou assim, eu estou com muito medo, Rodrigo, que era o marido dela, eu queria que você botasse janelas aqui, que eu estou com medo de serem bandidos que estão invadindo a região. Então, eu quero que bota a janela, que eu estou com medo. Só que, de repente, a luz apagou. Aquele objeto sumiu, apagou, não nada. Aí esse senhor falou, e eu não entendia nada, meu filho. Além de eu não ter visto como o ônibus chegou, o ônibus não fazia barulho, o ônibus foi embora sem fazer barulho, eu não conheço aquele tipo de empresa, é um ônibus muito diferente, eles andavam saltitando. Se eu não me engano, eu esqueci, se eu não me engano, ela falou alguma coisa de luzes na mão, eu não lembro, que os seres tinham luzes na mão, e entrou para dentro da mata e aquilo se apagou. E ela queria que o cara botasse janelas de ferro, que ele estava com medo. Aí ela entrou em contato e me contou essa história, que ela é uma menina, que a Selene, como ela mora ali... A Selene, ela mora em Magé, para quem não sabe, Mauá, Magé, é a área da região serrana. Foi lá que aconteceu o famoso caso aí que os objetos vinham lá de Tanguá, passavam por Magé, região serrana. Então, ela mora num local onde acontecem as coisas. Se a Selene pegar o binóculo dela, ou ficar todo dia olhando para o céu, ela vai ver mais coisas do que a gente que mora na cidade. Então, a José Apolinário é outra pessoa que apareceu aqui, ó. É uma pessoa que é o cara que está me apoiando lá em Magé, lá em Tanguá. Uhum. Ele que me passou o caso dos jovens de Tanguá. Então, a Selene, voltando ao assunto, a Selene comentou que esse senhor viu esse objeto aparecendo cheio de luz, entrando e tal, e ela virou, aí o marido, ela entrou em contato comigo, eu virei para a Selene e falei, Selene, fala para o teu marido que eu gostaria de conversar com esse senhor. O marido dela voltou lá para poder dar o preço do orçamento e conversou com esse senhor. Falou assim... Eu não vou citar o nome do senhor, não. Voltou lá e falou assim, eu gostaria de trazer um amigo meu aqui, que ele entende desse negócio, acho que ela comentou a palavra ufólogo, ele é ufólogo, e ele gostaria de conversar, orientar o senhor sobre isso. Cara, pronto, acabou. O senhor virou para ele e falou assim, Deus me livre, o que ele é? Ufólogo. Deus me livre, esse homem, ele deve conhecer esse pessoal, ele deve ser amigo desse pessoal, ele deve entender disso, ele deve ser amigo desse pessoal, ele vai contar para esse pessoal o que eu vi, e esses homens podem vir aqui me fazer mal. Pelo amor de Deus, eu não quero falar mais não, encerrou o papo. Eu espero que um dia a Selene e o Rodrigo, já que ela está aí assistindo a live, consiga ir lá conversar com esse senhor, que eu gostaria muito de pegar o testemunho com esse senhor. Além desse testemunho, tem um outro caso muito importante lá. Quando eu for voltar a Magé, eu vou pegar esses dois testemunhos, desse senhor e de um outro senhor que foi abduzido dentro da mata. Mas é uma outra história, eu não quero falar, eu quero saber quanto tempo tem, porque eu quero falar da chegada da nave e do contato telepático. Pode ir, Riba. Vamos embora. Tem alguma foto aí para mostrar, para a gente exemplificar alguma coisa, para eu dizer do que se trata? Olha, não lembro mais. Deixa eu ver aqui, espera aí. O que... eu tenho alguma coisa aqui, deixa eu ver. Só faltou eu acho que você já mostrou tudo. Você já mostrou tudo. Delcio, já mostrou tudo, tá tranquilo. Já mostrou. Só faltam as duas fotos que tá guardado. As três finais. Você vai mostrar primeiro o ilustrativo e depois você vai mostrar a foto real, que é do filho do Getúlio Santo Tales. Então eu vou partir para o final, valeu? Tem quanto tempo de live?
Já tem 1h35, mas você Então, fica à eu vou- vontade, tá? Tá, Você eu vou fica partir quando pro você final aqui para o precisar. pessoal não cansar, entendeu? Uhum. Eu vou partir Mas para o eu final, tô já vou vendo que falar o da peso- chegada. Eu vou falar da chegada da nave, vou falar do contato telepático. Aí, se você quiser, você mostra. Aí, se o pessoal quiser, eu conto mais algumas coisas aqui, mas vou partir logo para o final para não cansar ninguém, que eu não quero cansar ninguém aqui. É ruim o pessoal Acho que eu estou cansar, falando que muito já, né? Pelo que eu estou vendo, o pessoal não cansa, não. Ele só está aumentando aqui. Tem o Getúlio Santos aqui, tem a Vilma Manzoni, tem o José A Vilma, Apolinário, ó. que está morrendo lá em Tanguá. Dona Vilma saiu da live dela direto para cá, para ver você falar. Eu queria, Vilma eu acho que é Manzoni. ele, cara. Eu queria que um dia você convidasse esse cara aqui, ó. Quem? Eu acho que é o Paulo Giordano. Paulo Hipólito. Giordano, Eu gostaria tá de ouvir aqui. ele, cara. Ele É já esse tô, mesmo. eu já estou fechando com ele. Ele Isso aí. já tá separando, organizando o material para me enviar, para a gente marcar a live com ele. Tá? O Paulo Giordano Hipólito, Isso não é mesmo. isso? Eu gostaria de ver uma. Você tem que trazer esse cara aí. Esse cara tem coisas boas para contar, cara. Uhum. Tá bom? Ele tá Riba perguntou se você viu fotos que enviei para o Cristiano Gonçalves? Não vi. Eu não vi. Se puder, envia para mim, que o Cristiano tem a correria dele, eu tenho a minha. Se puder, envia para mim, que eu ficaria honrado, cara, de saber da sua história, ouvir um pouco. Eu sei que você tem coisas para contar. A Selene falou que acabou que o Rodrigo não fez as grades e ele voltou na loja para fazer. Ele ficou com medo. Ele nem voltou, Quem sabe um dia o senhor não consiga contar essa história para mim, né? Uhum. A Cleia está falando que ficou muito curiosa. Quer dizer, o pessoal que está aqui, eu posso ser sincero, eu estou vendo aqui, em vez de abaixar, está aumentando só as pessoas. Ninguém quer sair, não. Deixa eu ver quantas pessoas. Tinha 55, já está em 63, né? Assistindo. Isso que aparece, né? Acho que eu não vou contar mais, não, Rodrigo. Não vou contar, não. Acho que eu vou encerrar a live. Eu não vou contar mais a chegada da nave e nem vou contar do contato telepático. Vamos encerrar? Não, tem briga hoje aqui. Posso contar? Quer que eu conte ou não conto? Acho melhor não, né? Vamos encerrar, né? A Camila disse aqui, ó. Eu cheguei atrasado, depois vou ver o começo, tá? Mas você chegou numa hora muito boa também, Camila. Muito boa. Tá, a Vilma tá família falando... Manuela. Então vamos lá, chegou o Marcos Maia aqui também, Camila Emanuele, Elizabeth, Boletim Ufológico. Eu estou com 2 telas aqui, eu estou conseguindo ver. Se tiver perguntas aí, se quiser me mandar perguntas, me manda logo, aí eu respondo e depois eu conto a chegada na nave e o contato telepático. Tem perguntas aí para alguém que quer fazer alguma pergunta? Deixa eu até aproveitar aqui. Que teve uma pergunta lá em cima da Andréa Toscano. Aí o pessoal fala que eu tenho a fome de suspense. Aqui a Adriana Castro, que é minha parceira aí do crime, ela falou, lá no grupo que eu participo, eu faço um suspense, tá? Eu tenho essa fama. Olha o suspense aí. Eu tenho a fama de fazer suspense. A Andréa Toscano falou aqui o caso Magé. Então, André, já está respondido. Chegou aqui do grupo Vigília na Serra. Eu fazia parte do grupo Vigília na Serra, lá do Arthur Sérgio Neto, que eu tô puto com ele, que eu briguei com ele. É bom que ele escuta logo, mas eu sou o cara que eu não guardo mágoa de ninguém, não. Mas vai lá. Lília Pocahontas, lá do grupo Vigília na Serra. Abração para vocês aí do Vigília na Serra e abração aí para Lília Pocahontas. Eu toco barco, eu sou da paz, eu sou da luz. Eu sempre falo que eu vim da luz e para a luz eu voltarei. Vai embora. Aqui, achei aqui. Achei ela aqui. Uhum. Aqui. O Marcos. Não, a primeira coisa, Boletim Ufológico. Você tem algum site? Site? Você tem o seu canal, né? Vou te falar por que eu não tenho site. Eu trabalho com uma banda, Dr. Silvano e Companhia, eu sou empresário, que é uma banda aí dos anos 80, que você já sabe. Uma vez nós botamos um site no ar, ninguém acessava aquela eu ia falar merda, não vou falar não. Ninguém acessava aquilo, aí ninguém gostava ninguém acessava site nenhum. O pessoal, a mídia social mais acessada é Facebook, agora Instagram. Então eu uso mais isso. Eu tenho o Facebook, tenho o Instagram e o YouTube. Só uso esses 3. Tem um tal do Telegram que eu também não uso. Eu só uso mais acessado. Facebook, Instagram
YouTube. Então, eu não tenho site por isso, porque site, eu acho até legal quem tem, respeito quem tem, sabe? Mas é um trabalho, assim, muito elaborado, é uma coisa muito... Eu não tenho site. Eu até quero agradecer o Boletim Ufológico, ele tem um grupo no Face que eu Fenômeno. já vi, bonzinho mesmo, tá? Não, é coisa para quem quer estudar, quem quer... eu acho maneiro, mas é muita dedicação, é mais para pessoas que escrevem bastante. Eu não, eu sou aqui mais crachado, já vai logo, já foi. O Marcos, pergunta, manda. Marcos Maio, teve casos de abduções seguidas por gerações de moradores dessas famílias da região? Adriano Miranda, quando eu for Campos, vai ser uma honra receber você. Agora o Adriano. Vamos para o Marcos Maia, que eu estou aqui com 2 telas aqui. Teve casos de abduções seguidos por geração de moradores dessas famílias da região. Marcos Maia, com certeza houve outros casos em Colônia que com certeza não foi documentado. É por isso que eu pretendo dar sequência aos casos de Colônia e Tanguá, porque esse caso lá que o Vanderlei Pena documentou foi em 1980, 82, já se passaram 40 anos. Eu acho um documentário legal, de 1980, 82, na época do VHS. Eu acho que até hoje aconteceu coisas novas. Então, eu quero voltar lá para catalogar, descobrir casos novos que aconteceram. Com certeza aconteceu. Eu espero voltar, espero encontrar, e na próxima vez eu vou poder te responder com mais certeza. Mas, pelo que eu sei, seguido por gerações de moradores, que eu saiba não, o que eu sei é que teve lá na casa do seu Pedro Teles, que era o fazendeiro da região, dono da fazenda, os seres altos, loiros, com falas estranhas, chegaram lá para comprar a fazenda dele, e depois daquele dia, o seu Pedro viu várias coisas, a família do seu Pedro viu, assim como o seu Hilário viu, os filhos do seu Hilário viram, mas o que eu posso dizer até por aqui é isso, mas eu vou voltar lá e vou te dizer com mais firmeza. Júnior, pode deixar que ele vai mostrar a foto sim, isso eu tenho certeza que ele vai. Ele vai sim. Aqui está o Júnior Fritz. A foto que eu vou mostrar é uma foto de OVNI real, uma das melhores fotos da ufologia que o Vanderlei Pena descobriu. Quem tirou a foto foi o Thales, filho do advogado Getúlio Santos, que é um amigo meu de infância que está aqui nessa live aqui, ó. O Getúlio está aqui, para minha honra. Isso, então, pessoas que eu frequentei a casa dele, é pessoa da minha confiança. Eu assino embaixo porque eu morei, eu vi naves lá. Eu não vi desculpado, eu não vi OVNI, eu vi nave. E o filho dele viu também, o Thales. E o Thales ainda vai me dar uma entrevista. Tem alguma pergunta, Rodrigo? Tem, tá chegando aí. A Viu Amazônia está falando aqui que, fale dos telepáticos. Ela tá pedindo. Daqui, ó, fale dos contatos telepáticos, tá? Que ela quer saber depois, mas isso está junto com as fotos, tá, né? Ou não? Fala de novo, eu estava lendo aqui. Fala. Tá. Fale dos contatos telepáticos. Dona Vilma Amazoni. Tá, vou falar, é o meu próximo papo. Só estou esperando se tem mais alguma pergunta. Então, vamos lá. Tá, então eu vi agora aqui do Adriano Miranda, aqui dos OVNI Sky, aqui de Campos. Né? Sim. Aguardo com o Rodrigo. Beleza, Adriano. A Elizabeth Bessa já está falando. Conta, Ló. Então, vamos lá. Aqui. Por que o senhor não faz um grupo do WhatsApp também? Já me pediram para fazer um grupo na Trilha dos OVNIs. Tal. Eu tenho um grupo de ufologia, assim, eu participo de poucos grupos de ufologia, para te falar a verdade. Eu participo de um que o Cristiano Zoucas, do Hangar 18, Cristiano Gonçalves, e a Mazum Mira e a Elizabeth Besson participam. Eu participo desse grupo lá, o Cristiano me colocou. Tem um grupo só de ufólogos lá que eu participo também. Assim, eu participo de poucos. Aí eu não fiz grupo nenhum ainda. As pessoas me pedem fazer. Eu não fiz ainda não. Mas quem sabe um dia eu faço. A Adriana Castro está falando, cadê a foto?
Adriano? Então, eu vou contar e depois ele vai contar. Deixa eu ver aqui. Olha o suspense. Tá? A Mônica Novaes, muito inteligente, esclarecedor o relato desse senhor, do Riba. Isso. Riba Menezes. O Júnior está agradecendo. Mônica está falando. Está falando Pena, o mais inteligente daqui também. Eu faço parte da... Aqui, ó. Eu Camila faço parte Manoel. da rádio de ufologia, que tem um canal aqui no YouTube. E uma vez no mês nós postamos relato de ufologia. O senhor gostaria de participar do programa desse mês? Camila Emanuele. Camila, posso? Me conventa que eu estou em contato comigo. É que eu apresento, eu vou até falar aqui, é o do Cleiton Feltran. Eu sou um dos apresentadores ali da mesa de apresentação do canal Isso Brasil mesmo. UFO. Muito bom, por sinal, tá? Eu apresento esse canal lá, eu apresento esse Brasil UFO, é um podcast. Eu tenho o meu canal e dou uma entrevista para alguns amigos aí. Entra em contato comigo aí que eu falo lá no teu canal, sim. Ele está falando que vai no ar dia 30 desse mês. Pode falar comigo, hein? Que eu vou lá dar uma fala lá para você, assim, com uma honra. Não tem problema, não. Pode falar. Qualquer coisa, se você não conseguir contato com o Riba, fala comigo aí que eu entro em contato com ele rapidinho. Isso, eu vou lá dar uma entrevista lá, sim. Então, vamos lá, né, Riba? Posso ir? Vamos, então, vamos lá. Vamos começar a parte mais esperada. A parte final, eu vou falar da chegada da nave, falo do contato telepático, você mostra as fotos e a gente encerra. Valeu? Valeu. Então tá. Então, o que aconteceu? O Vanderlei Pena e a equipe dele, que é aquela foto que você mostrou aí, que ele em cima da pedra. Uhum. Então, se você quiser botar de novo, pode botar aí para quem não viu. O Vanderlei ele dividiu a equipe em duas quando ele chegou lá. Uma parte da equipe ficou na fazenda do seu Pedro Teles. Seu Pedro Teles é um proprietário de terra lá, um fazendeiro, que onde isso, uma parte ficou aí em cima desse morro, onde ficou o seu Hilário, ficou que foi abduzido, onde a nave apareceu, e uma parte ficou na fazenda do seu Pedro Teles. Eles dividiram a equipe ali. Aí é quando ele estava montando, se eu não me engano, quando começou a escurecer, e depois ele dividiu. Então o Vanderlei ficou lá na fazenda do seu Pedro Teles, onde aconteceu o contato, que é onde apareceu os seres loiros altos de fala estranha querendo comprar a fazenda do seu Pedro Teles. Seu Pedro Teles não negociou com ele, e após esse dia começou a aparecer naves e luzes na fazenda. Então uma equipe ficou ali, uma equipe foi lá no alto do morro. Uhum. E naquela época eles eram radioamadores, eles usavam radioamadores. E de repente, o Vanderlei, ele ficou ao lado sensitivo, o Alcides. O Alcides era um sensitivo, ele ficou do lado do Alcides. E, de repente, quando ele estava ali na fazenda ali do seu Pedro Teles, uma nave circular cheia de luzes multicoloridas, aproximadamente com uns 30 metros de diâmetro, ele iluminava tudo ali com luzes coloridas, apareceu em cima deles, uma nave redonda clássica com 30 metros de diâmetro, aproximadamente uns 50, sei lá, eu vou chutar aí, 50 metros acima da cabeça deles, eu estou dando mais ou menos, é mais ou menos isso. Acendeu o Vanderlei Pena, o Vanderlei Pena até comentou, o sobrinho dele comentou, eu estou 30 anos estudando isso e fui ter esse privilégio de ver isso aqui pela minha primeira vez. Pô, ele contou alguma coisa assim aí no áudio, vocês ouviram. Então a nave acendeu, o Vanderlei, quando viu aquela nave em cima dele, o Vanderlei manteve o controle. O Vanderlei, no áudio dele, ele era um cara que ele tinha tanto controle da situação que o Vanderlei, antes de ter o contato, ele saía à noite naquelas ruas escuras ali, nos morros, andando sozinho, pedindo para eles aparecerem. O Vanderlei tinha esse controle. O Vanderlei conversava com eles, aparece, eu quero ver vocês, e aconteceu o contato. É o que o Vanderlei falou. Adriano está perguntando que ano foi isso. Em 1980, 82, foi nesse período que ele ficou, que ele teve várias vezes ali, ele foi algumas vezes.
Então, eu estou botando em 1980, 82, nesse período aí, que ele andou pesquisando aquela região ali, porque ele teve ali, por ali tudo. Então, a nave apareceu, o Vanderlei. Quando a nave acendeu, o Vanderlei manteve o controle e a nave apareceu na fazenda do seu Pedro Teles, onde eles queriam comprar a fazenda, esses caras altos, loiros, falas estranhas. Então, só que o Vanderlei percebeu que o sensitivo, o Alcides, que estava do lado dele, o Alcides ficou totalmente estranho, ele mudou totalmente, o Vanderlei começou a perceber, e a nave em cima. O Vanderlei, quando a nave chegou, o Vanderlei percebeu que o Alcides, que era o sensitivo, ele começou a falar uma língua estranha. É como se fosse uma... Eu não sei se alguém é da área evangélica, Assembleia de Deus, quando falam língua estranha. Fala em línguas, né? Falar em línguas. O Alcides começou a falar numa língua estranha e o Vanderlei, calmamente, de uma forma muito ponderada, muito preparado, o Vanderlei pediu que eles falassem numa língua compreensível. Aí a voz do Alcide mudou. A voz do Alcide já ficou uma voz robotizada, parecendo uma voz de computador, mas começou a falar em português com o Vanderlei. O Vanderlei começou o diálogo. O Vanderlei perguntou: quem são vocês? Os seres responderam: somos seres do espaço e viemos das bandas de Orion. O Vanderlei tornou a perguntar: poderia dizer seu nome e características físicas? O primeiro ser respondeu: eu sou Esqueus, tenho 1,50 m de altura. O outro falou: eu sou o comandante Givizan e tenho 2 metros de altura. Então eram 2 seres. Um chamava-se Esqueus e o outro chamava-se Givizan. O Vanderlei e aquela nave com 30 metros de diâmetro em cima deles, e o contato acontecendo. Vanderlei aqui com Alcides, e falando e olhando aquela nave ali. E a nave move em cima dele, iluminando. Vanderlei tornou a perguntar: o que vocês fazem aqui? Os seres responderam: nós estamos em pesquisa nessa área há longo tempo e não tenham medo. Nós seguimos o mandamento do Criador, que é amar Ele sobre todas as coisas e amar o próximo. O Vanderlei torna a perguntar: você sabe o que eu vim fazer aqui? O ser respondeu: você não está aqui porque você quis. Nós determinamos que vocês viessem. Todos os nomes de vocês estão anotados aqui na nave. Não tenham medo, pois nós viemos em paz. Vocês serão a testemunha de nossa presença e nós estaremos sempre com vocês. Fiquem em paz. O Alcides abaixou a cabeça e ficou em silêncio. O silêncio ficou ali, o Vanderlei olhando aquela nave ali na fazenda do seu Pedro Teles. O carro do Vanderlei estava próximo do Vanderlei e a máquina de fotografia do Vanderlei estava em cima do banco do carro. O Vanderlei, que é um cara muito concentrado, muito equilibrado, já estava preparado para o contato, deu 3 ou 4 passos na direção do carro, pegou a máquina de fotografia que estava em cima do banco, focou o objeto para poder tirar foto. Quando ele focou o objeto sim, saiu fora do foco. O Vanderlei entendeu que o objeto não queria ser fotografado. O Vanderlei sentiu aquilo, pegou a máquina, colocou em cima do banco novamente, abaixou a cabeça e começou a chorar. Todo mundo chorou. O objeto daqui a pouco ficou aceso assim, zim, subiu para o infinito e se apagou. Então, o que eu estou contando, o que eu estou falando, hoje, antes de falar isso aqui, eu conversando aqui em casa, eu falei assim: eu vou falar o nome de todas as pessoas que participaram dessa pesquisa e vou falar a profissão deles. Aí ficou assim uma conversa aqui em casa. Você não precisa, Riva, você falar da profissão, porque dá a impressão que a pessoa que não tem uma profissão, que não tem um estudo, que não tem um conhecimento, ele é uma pessoa que não sabe das coisas. Mas eu quero fazer uma ressalva.
antes que alguém venha me criticar que seja um incauto e um inculto, eu quero dizer, com todo respeito às pessoas mais simples, que eu também sou simples, eu vim lá de baixo, cara. Eu já passei as maiores necessidades da vida, eu morei em São Fidélis, eu morei em Corone, eu conheço os dois lados da vida. Eu já comi ovo frito, já comi caviar, já me hospedei nos melhores hotéis fazendo um show. Então, para mim, comer um ovo frito, comer ali um filé, para mim é a mesma coisa. O que me importa são as pessoas. Então, eu venho de família humilde, eu venho de família pobre, mas eu dou muito valor às pessoas que adquirem um pouco de cultura e não venham zombar do que eu estou falando. Algumas pessoas incautos e incultos sem cultura já tentaram, da minha família, já tentaram achar que eu sou maluco, vim com uma piadinha assim, mas eu percebo que eram pessoas que não têm muita cultura, aí eu falava a realidade, ensinava, eles entendiam. Então, antes que qualquer pessoa incauta e inculto venha dizer que eu sou mentiroso, eu quero dizer que tem pessoas aí que estão vendo essa live que são testemunhas diretas do que aconteceu. Tem um advogado, Getúlio Santos, que tirou uma foto. E as pessoas que participaram aqui eram policiais, economistas, professores, oficiais da aeronáutica, engenheiros, espiritualistas, professores universitários, locutores, bacharel em direito. Então, não eram pessoas que estavam brincando, e ninguém está contando mentira, ninguém está contando historinha. Então, antes que alguém venha me chamar de mentiroso, de incauto e inculto, eu quero dizer que essa pesquisa foi uma pesquisa muito séria de pessoas preparadas e preparadas psicologicamente, que foi o caso do Vanderlei, que teve a calma e o discernimento de conversar com calma e entender o que aqueles seres queriam. Então, eu só estou falando isso não por arrogância, eu estou falando isso para as pessoas não acharem que eu sou maluco. Eu, quando venho numa live e falo certas coisas, quem assiste a primeira vez pode pensar que eu sou louco, que eu sou maluco, mas eu tenho testemunha do que eu falo, e as pessoas que viram não são incautos, não são incultos. Então, respeitem esse relato, respeito o relato dessas pessoas, eu estou apenas transmitindo o que as pessoas viveram. O que eu coloco no meu canal, normalmente eu recebo quase crítica nenhuma, mas tem uns que me vêm aqui no meu particular aqui, me dão pedrada no WhatsApp, tenta me humilhar. Eu só fico com pena, cara. Então, são pessoas sérias. O Vanderlei Pena, que escreveu esse livro, é um homem sério, é um homem muito inteligente, que sabe das coisas, e um dia, eu sempre falo, um dia as pessoas irão entender que os loucos nesse mundo é que estavam certos. Raul Seixas já dizia isso aí, ok? Então é isso aí, eu encerro por aqui, peço desculpa por ter falado tanto, e a hora que vocês quiserem eu estou aqui de volta, é isso, valeu. Calma aí. Ô, Riba, faltou as fotos. Já estava esquecendo, então deixa eu falar. Eu vou mostrar para vocês as duas melhores fotos da ufologia considerada... Cristiano está aí também, tá? Cristiano Legal, Gonçalves. Cristiano Gonçalves, meu parceiro de vigília. Cristiano já foi testemunha de avistamento comigo 2 vezes, cara. Eu sei. Tá aí, salve amigos, então ele tá aí. Ele é um louco igual a mim que já viu coisas. Essas fotos são as 2 melhores fotos da ufologia, consideradas as 2 melhores. Não é uma foto que é tão divulgado. Ele é mais no meio. Essa foto ela fica mais no meio ufológico aqui entre as pessoas da ufologia. Mas tem foto aqui, cara, que eu nem posso mostrar a vocês. O Cristiano sabe o que eu estou falando. Eu não mostro. Mas essa aí é uma foto que dá para fazer, mas dá para mostrar, tal, não tem nada. Mas a seriedade dessa foto, a veracidade dessa foto, vem porque são de pessoas que eu conheço. Eu frequentei a casa do advogado Getúlio Santos, que é meu amigo de infância. Eu conheci o pai do Getúlio, eu conheci o falecido irmão do Getúlio, que era professor universitário, outras coisas, mas não sei se era físico nuclear, não sei o que ele era. Era um cara assim, muito inteligente. Ele era ufólogo também, eu conheci. Então, eu conheci a família, eu frequentei a casa do Getúlio, eu entrava lá no quintal dele, o irmão Roberto Santos me mostrava aquelas motos, 350 Ford, 500 Ford. Então, eu conheci. Então, eu sei de quem são as pessoas que tiraram essa foto, pessoas na minha confiança. Então, é uma das melhores fotos da ufologia. Eu queria que você mostrasse primeiro a foto ilustrativa
Tudo que bem. lembra isso, e você vai ver o objeto. O objeto ficou parado em cima do morro. Então, o pai do Edivar Abreu viu um objeto seguindo ele e era mais ou menos isso. O objeto seguinte. É isso aí. É isso que aparecem lá. Essa é ilustrativa. Isso. E o Tales, filho do Getúlio Santos, tirou uma foto do objeto em São Fidélis em cima do morro, parecido com isso. Agora mostra a foto real. Calma aí. Só organizar aqui. Só para ver se vai entrar mesmo a real aqui. Tá o objeto estava parado em cima do morro e o filho dele pegou a foto e tirou a foto. Mostra a segunda. Não sei se dá para aproximar mais. Dá para aproximar mais aí, tá vendo? Dá. Vê se consegue aproximar. Era um objeto cilíndrico. Eu conheço esse morro, eu sei onde é esse morro. Esse objeto aí, pela altura aí desse morro aí, eu já brinquei nesse morro aí várias vezes, nós íamos brincar lá. É um objeto cilíndrico que ficou estacionado, parado em cima desse morro, eu conheço. Eu calculo que esse objeto devia estar mais ou menos ali, dá para ver os fios. Eu vou chutar aí, devia estar uns 300, 400 metros de altura. Bota 500 mais metros. ou menos isso. 500 metros de altura. Entendeu? Foto, uma das melhores fotos da ufologia de um objeto cilíndrico, que foi o objeto que perseguiu o pai do seu Edivar Abreu. Que ele falou que parecia um ônibus. Isso mesmo. Nossa, foto incrível. A Zulmira Bessa falou, o boletim ufológico falou fantástico, em forma de charuto, existem muitos relatos dessas formas. Show de foto. E detalhe, é uma foto que eu assino embaixo. Ok? E vou te falar, vou te falar mais. Pelo que eu vi esse objeto aí, pelo tamanho dele, é um objeto grande, hein? Não é um objeto pequeno, não, hein? Aquilo ali, se você botar, que deve botar aí uns 2 ônibus e mais grosso do que 2 ônibus, assim, pelo tamanho, pela eu acho que é bem grande esse objeto. É um objeto maior que um ônibus e mais grosso que um ônibus. Pela proporção da foto aqui, sim. É um objeto escuro, né? Parece ser cor de chumbo, alguma coisa assim. É só pegar pelo ângulo da foto aqui que a gente já pelo viu. ângulo da foto você percebe que não é um objeto pequeno, é um objeto muito grande, sei lá, maior que um ônibus, na minha opinião, e mais grosso que um ônibus. É isso que eu trouxe para vocês, um relato que ninguém nunca ouviu, é a primeira vez que eu estou trazendo para a ufologia esse relato, e é a primeira vez que essa foto está sendo divulgada no seu canal, cara. Espero que você tenha gostado, Rodrigo. Muita coisa. Isso é para retribuir o que você me apresentou. Olha, eu não tenho nem o que falar, tá, ô Riba? Não tem nem o que falar. Eu sou se o pessoal não percebeu, eu deixei Riba hoje. Eu não perguntei muita coisa, eu tinha combinado isso com ele. Falei, Riba, hoje você fala. Vou deixar você falar, senão não vai dar tempo. Já te conheço. Eu conheço o Riba. Se a gente ficar, a gente vai e vira a noite. Então, eu deixei o Riba falar para contar tudo que ele sabia aí. Se de repente faltou alguma coisa, ele sempre vai estar vindo aqui. O bom do Riba é que o Riba já chega, me liga, Rodrigo, vamos lá, vamos marcar e pronto. É como eu gosto, tá? O pessoal mesmo se convida, tá? E eu fico muito feliz, tá, Riba? E eu quero sim estar em Colônia, em São Fidélis, no livro lá, no lançamento do livro. Tudo isso, pode contar comigo. Eu lancei também no meu canal aí o Pix Solidário. Ah, tá. Tá no meu canal. Se você tiver se você tiver uma empresa, quiser ser parceiro do meu canal, que chama-se Na Trilha dos OVNIs no YouTube, entre em contato comigo, ou se você quiser colaborar com as pesquisas aí com o Pix Solidário, vai ser de bom, eu vou aceitar de coração. Preciso adquirir boas câmeras que consigam captar imagens mais detalhadas desses objetos, que tenham planos abertos e fechados. Então, se você quiser colaborar,
Meu canal tem lá o Pix Solidário, eu aceito de coração. Se alguém conhecer alguma empresa também, entre em contato comigo, que eu pretendo brevemente trazer umas coisas. Eu estou nesse projeto de Tanguá com o Cristiano Gonçalves, estou partindo para a colônia brevemente para fazer essas pesquisas também, e tem outros casos aí mais importantes que está para sair, inclusive uma com o Rodrigo Santos aí, que a gente não pode falar. É claro. E eu falo, né, Riba, a gente, ufologia não dá dinheiro pra gente, a gente gasta dinheiro. Então, como se você sair daí para ir lá em Colônia, em São Fidélis, você gasta. Para você ir em Itaguá, você gasta. Para ir em qualquer lugar, você gasta. Se você daqui para ir plataforma, estou em Campos, eu gasto. Eu queria responder a Rose aqui. A Rose fez assim, Rose, façam uma live quando estiverem fazendo vigília. Rose, eu digo para você que é praticamente impossível. Primeiro, que quando a gente está nesses locais, normalmente não tem sinal de celular, não dá para pegar. E se você fizer uma vigília nesse local, você foge do foco que você está tentando. E, normalmente, esses objetos eles não querem ser filmados. O Vanderlei Pena ele pega no meu ouvido aqui que só Jesus. Ele fala, Riba, divulga o menos possível, fala o menos possível. Esses objetos eles não querem que você divulgue nada. Fica quieto que você vai ter o contato. Mas eu não faço muita questão de fazer contato, não, vou te falar a verdade. Mas ele pega no meu pé. O Vanderlei do Tanguá, então, ele fala, Riba, fecha a sua boca, para de falar um pouco, tal. Eu sempre falo isso, quando eu falo isso que eu vou dizer agora, eu não falo por arrogância, não falo por mitidez, eu falo porque é verdade, meu irmão. Eu, no mundo, apesar de eu estar pouco tempo na ufologia aqui, eu parecer novato, eu sou veterano. Eu apareci por acaso. Quem botou o meu canal no ar não fui eu, não, cara. Eu não quis fazer nada. Eu queria estar lá escondidinho, caladinho. Mas o David Duarte, ele botou o canal do Marco, ele botou o canal do Marco Petit no ar, ele botou o canal da Gilda Moura no ar, ele botou o canal de um montão de gente no ar que não tinha canal. Aí ele falou um dia, Riba, tu tem que ter um canal, cara. Tu tem muita coisa para contar, tu já viveu muita coisa, eu vou fazer o teu canal. Ele foi lá, ele mesmo botou o meu canal no ar. Eu não ia botar nada. Então, tudo que eu já vivi, aí depois que ele botou no ar, eu estou dando sequência. Mas tudo que eu já vi antes de aparecer aqui, já estou satisfeito, cara. Eu já vi o que eu tinha que ver, eu não tenho dúvida nenhuma que eles existem. Eu já vi mais do que eu queria ver, o que eu vi já me trouxe até trauma, me trouxe medos. Então o Vanderlei Pena fala, Riba, para de falar, não divulga muito, não, vamos fazer isso caladinho aqui. O Vanderlei nem entra, ele nem fala, mas ele está assistindo. Eu dou razão para o Vanderlei, porque esses seres, eles sabem exatamente de tudo. Eles sabem que eu estou falando dele, eles sabem, eu já fui avisado disso. Eu já contei isso aqui, eu fui avisado por um menino de 11 anos, que eles sabem da minha história, eles sabem de tudo de mim, eu já fui avisado, eu já contei isso. Então, eu não faço mais questão de fazer contato nenhum, não, cara. Eu já vi o que eu tinha que ver, se tiver que aparecer, aparecer, se não tiver que contato, por mim tá tudo bem. Mas é isso, entendeu? Aí eu pretendo dar sequência a esse caso aí, eu não sei porquê, eu não sei que lição é essa. Não sei nem por que eu estou fazendo isso, tenho vontade de parar, tenho vontade de ter hora. Eu fiquei quanto tempo tem que ser na entrevista para você, Rodrigo? Tempão, não foi? Você está um tempo falando, Riba, vamos fazer a live. Eu falei, não estou afim, vamos fazer a live. Porra, não estou afim de fazer, não. Várias pessoas aí estão me convidando para fazer live, eu não quero fazer. Ontem, não vou citar nome aqui, entrou em contato comigo, aqui brigando comigo. Pô, Riba, você não quer falar lá por quê? Você vai falar com fulano, não fala comigo. Eu falei, não, irmão, não estou falando com ninguém. A entrevista que eu dei aqui, a primeira que eu dei depois desses tempos todo que eu queria ficar quietinho na minha, eu falei para você, eu não estava vindo falar com ninguém. Eu dei para o canal aqui acho que é do Canadá, os Jogos, eu dei entrevista para os Jogos antes de ontem. Falei, Rodrigo, e não era canal assim de vídeo, não. A primeira live de vídeo eu vou fazer com você. Eu sou um cara que eu cumpro a minha palavra, então eu estou cumprindo a minha palavra com você aqui. Eu falei que eu ia ser para você ao vivo, eu estou falando para você ao vivo. A próxima eu vou falar na rádio aqui na sábado. E vou cumprir a palavra com esse cara, com esse amigo aí que eu falei que vou cumprir. Mas é isso, cara. Não estou nem muito afim de falar mais. Mas vamos lá. Eu estou aqui, eu vou esperar mesmo o dia lá da nossa vigília, que essa eu quero ir. Vou guardar um dinheirinho só para ir para lá. E eu falo para todos, né? Aguardem, porque vai ter uma grande surpresa, né, Riba? Vai. Futuramente vai ter
e é das grandes. E não adianta. Se a gente conseguir, vai parar a ufologia. É uma resposta que muitos estão querendo saber há anos e anos, ninguém consegue. Se a gente bloquear isso... Isso mesmo. Riba, meu amigo. Tá, brigadão. Brigadão, cara, demais. Uma senhora live. Quero te agradecer muito. Foram 2 horas e 10 minutos de live. 2 horas que passaram. Quero agradecer a todo mundo aqui. Não dá para falar de todo mundo. Cleia Mendes, Astolfo, a Elizabeth, a Zulmira, muita gente, Cristiano Gonçalves, e mais uma Rimãe, muita gente aqui, que é Cláudio Rodolfo, muita gente. Tá, tem gente aqui de longe que apareceu aqui. Eu queria agradecer a presença de todo mundo. Queria abraçar o Frederico aí, ó, também, lá de Minas. Então, obrigadão a todos vocês que assistiram aí, cara. Cara, eu passar aqui só para todo mundo, ó, Adriana Castro, a Zulmira, o Boletim Ufológico, o Júnior, a Viu Amazônia, todo mundo aqui, show de live, na Rimã. Tá, tô vendo aqui na tela aqui, cara. É todo mundo, cara, eu tenho certeza, todo mundo que ficou até agora, porque gosta da ufologia séria. Opa! Ele gosta da ufologia séria e de qualidade, né? E nós estamos aqui para mostrar essa ufologia, não a viagem na maionese, a ufologia séria, tá, Riba? Muito obrigado, meu. Uma gratidão de você ter estado aqui no canal. Eu tenho certeza que todos que estão aí adoraram. Olha, ó, tem mais gente, se deixar, vai todo mundo. Camila, Emanuele, Mônica Amorim apareceu aqui, né? Camila. Boletim Ufológico, tem uma galera aqui aparecendo, Marcos Maia. Gente, se eu for parar aqui para falar todo mundo, hoje eu não deu nem para ficar falando todo mundo que entrava, porque era muita gente. E eu não gosto de esquecer as pessoas no chat, que a live existe para o chat. E o chat existe. É uma coisa com outra, né? E é isso. Claro. Meu amigo, então, fica assim, fica marcado no dia lá de Colônia. Você pode me avisar com antecedência, que a gente organiza tudo. Claro. Nós vamos, está gravado. Eu esqueci. O Paulo Jordano pediu para o seu, se pode passar o telefone seu para ele. Pode passar. Eu me lembrei, ele me perguntou lá em cima, que agora que eu... Tem a Mila aqui, que apareceu aqui, ó. A Mila também, isso. Tem uma galera ela aqui aparecendo. A Mônica Amorim estou desde o início, eu vi que a Mônica estava... Cara. Chegou o pessoal desde o início. Antes de você chegar, já tinha uma porção de gente já conversando, cara. Eu fico feliz, tá? Fico feliz mesmo. E vamos que vamos. É daqui para melhor, né, Riba? Isso. Tem muita coisa aí para... Eu recebo muita coisa, as pessoas entram em contato comigo. Nem tudo, infelizmente, nem tudo eu posso mostrar. Eu recebi um vídeo aí de um Gley que apareceu nos fundos da varanda do cara, mas, sei lá, não deu para mostrar ainda. Eu recebo muita coisa, cara. Quem sabe um dia eu resolvo mostrar a situação. Então é isso, gente. A Naimã está falando aqui. Pessoal, muito obrigado pela presença, pelos likes, pelos compartilhamentos. Tenham todos uma boa noite, né? Uma ótima noite de quinta-feira, isso mesmo, tá? Já estamos na quarta. Aqui ela botou ótima quinta. Da manhã, tá? Tudo bem. Isso aí, cara. A Maria do Carmo aqui foi uma live sensacional, e foi mesmo. Essa aí que eu tenho que falar, uma live sensacional que todo mundo estava esperando, tá? Eu fui muito cobrado, tá, Riba? Obrigado, muito cobrado mesmo. A gente está falando, maravilhoso. Eu queria dizer que eu não brinco com essas coisas. Nem eu. O que eu estou falando aqui é tudo verdade. São pessoas que botam a cara, são pessoas que eu vou atrás, eu procuro saber. Os vídeos que eu recebo, aí eu não assino embaixo, não. Eu boto lá escrito. Que eu recebo, aí é outra história, eu boto lá para as pessoas assistirem. Agora, os casos que eu pesquiso, que eu boto de frente, de cabeça, são coisas que eu procuro saber. Então, eu não brinco com essas coisas.
eu não ganho dinheiro com isso, minha vida não é essa praia, eu não vivo de ufologia, então eu não tenho motivo nenhum, não faço... O YouTube não me dá dinheiro de porra nenhuma também. Já falei, eu vivo de música e vivo da minha loja alugada. Então, não estou aqui para ficar querendo ganhar views, não faço questão de ganhar inscrito no meu canal, quero que se foda. Entendeu? Desculpa. Então é isso. Então, eu não estou brincando, só estou falando a verdade, o que eu vejo, o que eu recebo. Se eu não acreditar nas pessoas, nos seres humanos que viveram coisas sérias conforme o Vanderlei Pena viveu, eu vou acreditar em quem? Entendeu? É lógico que eu filtro, eu não sou burro, eu tenho um pouquinho de inteligência, eu filtro um pouco, não adianta tentar se aproximar de mim para tentar me empurrar uma mentira, não, porque nós somos seres espirituais. Eu vou até falar uma coisinha aqui, mudando um pouquinho de assunto. Às vezes o cara é casado com uma mulher é casada com o marido, e às vezes o marido fica traindo a mulher, ou a mulher fica traindo o marido, aí ele chega em casa e tenta contar uma historinha, ou a mulher tenta contar uma historinha. Parem para pensar. Nós somos seres espirituais. Você pode contar a sua mentira, mas aqui dentro da gente alguma coisa nos alerta. Então, se vive uma mentira, não. Se você vive uma mentira, não tenta convencer a sua mentira para os outros, que isso a gente sente, isso é perceptível. Viva a verdade, fale a verdade, vibre na verdade, vibra no amor. Não tente enganar os outros, que bate na trave, alguém vai sentir que é mentira. Você sente, nós sentimos quando uma pessoa está mentindo, quando uma pessoa está sendo falso com você, é quase que perceptível, você sente. Você pode enganar por 1 ou 2 dias, no terceiro, quarto dia, daqui a uma semana a máscara cai. A gente cansa de ver isso, já tem programas de televisão nesse reality show. A pessoa chega lá bonzinho, bonitinho, você vai acompanhando, você vê que o cara não é nada daquilo. Se num programa de televisão você percebe isso, imagina você lidando ao vivo com a pessoa todos os dias. Então eu estou aqui para falar a verdade, eu não estou para contar mentira. Então, por favor, podem me condenar, mas saiba que eu vou perseguir a verdade. E se eu perceber que a história é mentira, eu vou vir aqui no ar e vou falar, essa história é mentira, por isso, e vou mostrar a cara da pessoa e vou falar o que acontece. Então, é isso, tá bom? É isso aí. Valeu. Riba, ficamos por aqui. Foi uma ótima live. Muito obrigado a todos. E fica convidado para outra live que está para vir. Vamos marcar aí, tá? Eu estou com um projeto que eu quero depois conversar em off. É um outro projeto. Espere. Valeu, um projeto bom, tá? Gente, um abraço, uma boa noite. Já está ficando tarde, já 10 horas e 48 minutos. Isso. Vamos ficar por aqui. Muito obrigado. Valeu, obrigadão. Tá? Não se esqueça, deixa o seu like, se inscreva no canal, aperte o sininho, compartilhe. Vamos botar a ufologia boa para frente. Tchau. Valeu.